Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões. Episódio de hoje, número 209. Vocês viram que eu esqueci o número, né? O funeral de um casamento. Thiago Faria, é o fim de uma história bonita? É o fim de um casamento, talvez o começo de uma amizade, não sei. Chico. Enfim, vamos falar sobre um filme que está sendo muito comentado no momento, uma estreia da Netflix da semana, que seria, Chico? História de um Casamento, do Noah Baumbach. É um dos grandes possíveis indicados ao Oscar esse ano. Então temos uns favoritos ao Oscar aí diretamente no streaming. E vamos aproveitar, já que estamos falando de filmes da Netflix, e falar também de Atlantique, outro filme muito importante do Festival de Cannes. Então temos uma duplinha de filmes da Netflix hoje. O Atlantique já teve algumas exibições no MS, né? Mas o História de Casamento acho que não passou... Passou só na mostra, né? Engraçado, é um dos filmes mais bombados na Netflix esse ano. E desses mais bombados, acho que é o único que não vai ter exibição no cinema em circuito mais amplo. Porque os dois papas estão passando já, né? O irlandês emplacou várias sessões na Cinemateca agora, até revi ontem. E o Atlantique teve esse chorinho aí na teve MS, essas sessõezinhas né? no São Paulo e Rio só. Vamos então desbravar esses dois filmes, Cris? Bora. Muito bem. E na blogosfera, facebookosfera, como é que tá a cotação desses filmes, Cris? Olha, é o seguinte, na blogosfera só teve duas coisas esse final de semana. Adam Driver ganhando o Oscar e o Funko do Baby Yoda, que já tá esgotado, né? Só se fala dessas duas coisas. Baby Yoda e Adam Driver em História de um Casamento. Então eu imagino que ele vai ganhar o Oscar e vai levantar o Funko do Baby Yoda. Se o Oscar fosse esse final de semana, por votação popular, ele ia ganhar um prêmio em formato de Baby Yoda. Achei que ele ia ganhar o Baby Yoda, exatamente. Muito bem. Ô Chico, antes de começar a falar do filme, eles ganharam Gotham, né? Exatamente. O filme ganhou o Gotham, que é um prêmio para o cinema independente. Não é tão importante quanto o Spirit, mas é um prêmio importante também. Ele ganhou os prêmios de melhor filme, melhor roteiro, né, os dois para o Baumbach, e melhor ator para o Adam Driver. Atriz não. Atriz não. E no Spirit ele está indicado para filme, está indicado para roteiro também, e não está indicado nem para direção, nem para ator e atriz, mas eles todos vão ganhar um prêmio especial, que é o Robert Altman Award, que eles dão para o diretor e o elenco. Eles meio transformaram o filme em concurso, né? Não vão nem deixar a premiação. Aí isso, de uma certa maneira, enfraquece um pouco os pontos que ele ganharia individualmente, né? Que cada um ganharia, mas fortalece o filme. Então, eu acho que ele vai chegar... Agora, essa semana tem muita coisa importante acontecendo. A gente vai falar daqui a pouco, no final do programa, excepcionalmente hoje... sobre o boletim do Oscar, mas o História de um Casamento é um filme, eu acho que é o independente mais forte. É certeza que ele vai estar com muitas indicações no Oscar. A gente pode garantir isso. Michel, Olha, sempre tenta arrancar isso de Chico sempre é escapa. difícil, é difícil. Aí como a gente pode falar sem se comprometer, né, Michel? Eu tenho certeza. Eu acho que vai emplacar várias indicações. Põe meu dinheiro lá. Eu ponho meu dinheiro. Tá lá com eu já tô indicações. colocando meu dinheiro na bolsa de apostas do Oscar, porque pelo menos ator, atriz, roteiro... direção não talvez, sei, mas filme com certeza. Muito bem, então vamos, já que nós já começamos falando das chances de premiação, vamos falar do filme. Antes de falar do filme, falamos sempre do diretor, e ele é o Noah Baumbach. A gente já falou do Noah Baumbach aqui? Eu não lembro de ter Boa pergunta. Porque os últimos filmes dele... Não, a gente falou do De Palma, né? A gente trouxe o De Palma. O De Palma é bem fora da curva dele, né? Da cinematografia o dele. Noah Baumbach é um diretor de 50 anos, nova-iorquino. Ele ficou conhecido quando ele lançou aquele movimento Mumblecore, né? Junto com a Greta Gerwig, né? Graças a Deus ele saiu disso, né? Fugiu. Foi um momento. Esse se eu não me engano, é o 11º longa-metragem dele. Tudo começou com Tempo de Decisão, que tem um nome que não pegou no Brasil, né? O nome em inglês ficou forte. Como é que chama mesmo? Kicking and Screaming. Isso, exatamente. Acho que o nome em inglês ficou forte. Ficou tão forte. Mas eu lembrava que ninguém usa esse nome. Acho que o filme mais famoso dele talvez seja Lula e a Baleia, que foi quando ele surgiu até nas corridas do Oscar daquele ano, né? Exato. Francis Ha também é um filme que ficou bem conhecido no circuito. Thiago, o que você acha do cinema de Noah Baumbach e as suas obsessões? A gente acabou falando um pouco sobre ele quando a gente entrevistou o Rodrigo Teixeira, o produtor,
que produziu Francis Ha. Muito Francis bem Ha foi um lembrado. filme que pro Rodrigo foi muito importante, foi talvez a grande revelação dele, a maneira como ele foi descoberto nos Estados Unidos. E é um filme que eu acho bem simpático ainda hoje. Muita gente não Torce o gosta nariz, tanto. né? Acha que é um filme um pouco ali arrumadinho demais, planejado demais. Mas cada vez Presente, eu sou uma dessas. então, cada vez mais eu noto que essa é uma marca também do cinema do Noah Baumbach. Ele busca ali uma simetria na maneira como ele narra as histórias e ele não gosta de filmes muito abertos, ele gosta de roteiros muito, muito bem amarrados, muito bem compostos e com muitas camadas também. Eu Ele não é vejo isso como um roteirista, problema. Eu acho até mais do que um diretor, né? Assim, Exatamente, ele tem roteiros muito construídos e para algumas pessoas isso é incômodo, tanto quanto como ele constrói os roteiros. Eu não vejo isso como um problema de jeito nenhum. E eu noto isso hoje até na crítica, certos grupos da crítica, alguma resistência a filmes muito construídos, como se o fato de terem sido muito construídos já seja um problema em si. Eu não acho que seja. Eu acho que o equivalente a falar que filmes abertos seriam um problema em si. Não. Se você planejou um filme de uma determinada maneira, você trabalha dentro daquele universo que você está criando. Então, e a partir daí você consegue ou não realizar o que você tá querendo, enfim. Eu acho que limita um pouco você considerar que filmes muito planejados já seriam de saída negativos. não, vejo fala isso pro Hitchcock. Exatamente, pro Orson fala Welles, pro Hitchcock, pro Billy Wilder e pra para vários todo outros. mundo, né? O Baumbach também ele tem 2 colaborações com o Wes Anderson. Ele fez o roteiro junto com o Wes Anderson da Vida Marinha de Steve Zissou e do Fantástico Senhor Raposo. Então tem esse tráfego, né, com outras coisas. E ele tem o roteiro do melhor de todos do mundo, do universo, Madagascar, que é o Madagascar 3, que parece que é um Madagascar com efeito de ácido, sabe? Eu Sob também, efeito de eu ácido. gosto também, Chico. Eu bem acho- lembrado, bem lembrado. Não vi. Alucinado esse filme. Eu Não vi acho nenhum muito Madagascar. bom. Eu acho legal o 3. E um traço muito comum do Noah Baumbach é que ele geralmente fala sobre relações familiares e o divórcio é um tema que tá tanto no A Lula e a Baleia, que é o filme dele que trouxe mais repercussão para a carreira no início da carreira dele, quanto agora no História de um Casamento, ele pontua a trajetória do diretor. E tem outros, né? Eu não assisti Margot e o Casamento, mas Sim. tá aí no título e... É um filme que parece. Ele foi muito comparado ao Homer. Na verdade, foi chamado de Sub-Homer. Eu acho que é o Wannabe Sub-Homer. Homer. Por coincidência não, né? Nenhuma coincidência, mas ele foi casado por um tempo com a Greta? com a Jennifer Jason Leigh. Ele diz que o História de Casamento tem traços autobiográficos da separação dele com a Jennifer Jason Leigh. E o filho dele com a Jennifer Jason Leigh chama Homer. Foi uma homenagem ao Eric Romer. O História de um Casamento Essa é é maravilhosa, muito hein? sobre um pouco sobre essa relação. Ele traz muito do que aconteceu na separação deles para esse filme. O Chico, muitos dos filmes dele têm traços autobiográficos, né? Acho que ele se aproveita um pouco de coisas que aconteceram com a vida dele, depois ele cria histórias em cima disso, né? Que seja literalmente o que ele viveu. Outra coisa muito forte dele é essa coisa do mundo artístico, né? Até por ele ser do mundo artístico, então todos os personagens, quase todos que eu me lembro, estão envolvidos, são atores, são diretores de teatro, de cinema, são, sei lá, escritores. Fora essa coisa indie do cinema dele, né? Ele mesmo fazendo filmes com mais orçamento, continua com esse viés indie. O que você tem de características e o que você acha do cinema dele? Eu acho que a temática dele é essa. Ele gosta desses temas mais íntimos, né? De entrar mais na alma dos personagens. Eu acho que isso está em todos os filmes, em maior ou menor grau. Mas tá em todos os filmes. Tem até aquele filme que ele fez com Ben Stiller, o Greenberg, que é um filme que é tão... É pra esquecer esse filme, né, gente? Eu não sei, assim, Nossa, eu acho ele é interessante, assim, só que eu não acho que o resultado é bom. Mas, enfim, eu acho que todos os filmes dele tem alguma coisa. E eu concordo com o Thiago, eu adoro o Francis Ha. Eu acho muito bom o Francis Ha. E eu não sei lá, não tenho problema não ele fazer roteiros certinhos. Que ele quer mesmo. Cris, e você? A sua relação com o Noah Baumbach? Olha, eu não assisti Lula e a Baleia. Eu gosto muito do Francis Ha. E eu também acho que ele é um diretor que aposta mais nessa coisa de tentar ir na intimidade do personagem, de ter um pouco de exigir um pouco do ator, né? Buscar outros lados dos atores. Acho que é por aí. Eu acho interessante porque ele consegue fazer um cinema indie que
cheio de personagens problemáticos, mas ele não usa a cartilha de Sundance que a gente sempre fala. Daquelas coisas dos losers. Não que eles não estejam em momentos difíceis, mas ele consegue criar personagens indies que não são exatamente daquele formato. Isso já me chama atenção. Mas eu também acho que os filmes dele são subindo e descendo a escada. Variam muito. Tem filmes que eu não gosto e tem outros filmes que eu acho mais interessantes. Então, eu acho bom. O Francis Ha, por mais que eu tenha algumas dificuldades. Enquanto que dificuldades é ótimo, né? Enquanto somos jovens, ou talvez aquela família não se escolhe, que os Meyerowitz. Nossa, eu acho bem pouco empolgante. O Enquanto Somos Jovens eu acho bem fraco. Acho bem complicado. Eu acho muito ruim. Porque eu acho que ele parte... Mrs. America também não me chama muita atenção. É irregular, sim. Acho que quanto mais próximo ele tá talvez da vida dele, ele vai acertando mais. Talvez seja isso. Ele tem... Lembrando que ele é filho de pais separados, e o A Lula e a Baleia é um filme sobre divórcio do ponto de vista dos filhos. E então tinha muito esse lado da história da própria vida dele. E os pais são desse mundo das artes, né? Acho que a mãe dele era crítica de cinema, enfim. Então ele acaba falando sobre a realidade muito particular de onde ele vive. Eu entendo que para muita gente os filmes dele não criam uma conexão tão grande, né? Talvez você não vá se identificar com o drama de um filho de um escritor. Talvez esteja muito longe da realidade de muitas pessoas, mas é um mundo que ele conhece, ele acaba trabalhando com isso. E eu acho que durante a carreira dele, ele foi cobrado para fazer filmes mais ambiciosos, assim, na maneira como são dirigidos, na construção de cenas. E tá claro que ele não quer seguir esse caminho. No Cenas de História de um Casamento, acho que tem até uma sacada que eu acho curiosa, que ele mostra o personagem do Adam Driver, que é um diretor de teatro, fazendo peças ali super herméticas, né, ousadas e tal, como se fosse o cinema que estão cobrando que ele faça, e ele não quer fazer. Ele quer fazer filmes mais intimistas, mais diretos, e é isso que ele optou. Enfim, muito bem. E eu acho que isso que você falou dele de ser diferente do cinema indie é porque eu acho que ele não faz aquele cinema indie festival. Não que ele se diferencie muito, assim, mas eu acho que ele se aproxima muito de um cinema mais do Woody Allen, esse filme é muito influenciado pelo Bergman também. O Romé, que ele já tentou emular também. Então, acho que ele tem umas referências bem consistentes, assim. Nem sempre elas dão certo. Mas eu acho que tem uma substância aí maior do que esses diretores de festival que fazem filmes muito voltados para esse público de festival. Ô Chico, mas você acha que ele é um esses nomes que você falou? Ou você acha que ele consegue se aproveitar um pouco dessas coisas, mas criar um cinema só dele? Eu acho que ele tenta, sei lá, chegar a um produto mais original, assim, né, dele, que funciona pra ele também, mais íntimo e tal. Mas, assim, é difícil você, né, ter essas referências e você vai sempre ser comparado com eles, assim. E parecer original, né? E parecer original. Então, você vai fazer um filme de divórcio, obviamente você vai ser comparado com o Noivo Neurótico, se você tem do Woody Allen, se você tem o Woody Allen como uma das referências, né? E o Cenas de um Casamento, e você tem o Bergman, inclusive, como uma referência citada. Então... Cenas do Casamento é um dos grandes filmes da minha vida, assim. É maravilhoso. É claro que eu vou assistir História do Casamento já com algum grau de comparação. Então acho que talvez não seja tão justo comparar ele com ele. Eu vou me recusar a compará-los, porque não se compara, assistam um filme do Bergman, mas que vale muito a pena. Mas acho que a comparação é automática, né? Sim, claro. Você faz um filme chamado Marriage Story, né? História de um Casamento. E o outro é Cenas de um Casamento, de um diretor que é uma das influências, é um dos heróis do Noah Baumbach, fica difícil não comparar, né? Sim, sim. Acho que ele tenta criar um filme que para você incluir nessa galeria de longas sobre separação. Que, por exemplo, tem o Maridos e Esposas do Woody Allen, que eu acho que é um filme muito forte sobre separação também. Pouco lembrado, mas eu acho que é um filme muito vale muito forte. A pena assistir. Os cenas de um casamento do Bergman. Mas começa numa cena, numa mesa de um restaurante e sei lá, tem vários casais ali e a câmera... Quase meio tipo Cães de Aluguel no começo, que fica girando a câmera em torno daqueles personagens, fechando o plano. Se bobear, eu não posso estar enganado, mas acho que é tipo câmera na mão. Não, e você já vê ali a crise entre os casamentos, que você já fala assim, esse filme já te pega ali já. Não, e fora que esse filme foi feito durante o processo de separação dos dois, né? Eles já estavam no processo de separação, do Mia Farrow e o Woody Allen. Então,
muita coisa ali. Não, dos bons É filmes bem do Alien, real, sem assim, dúvida. Eu tô ensaiando rever esse filme há séculos, eu sempre esqueço. Deu vontade agora que você... Eu não tava lembrando dele. Agora que você É. falou, Thiago, eu falei, não, deu vontade de revê-lo. Mas é isso, assim, então assim... Mas se eu te a gente- cortei. Ah, Não, então, eu acho que como tem muitos filmes que tratam desse tema diretamente, o Noam Baumbach, ele é corajoso por fazer um filme também que tá se incluindo nessa galeria de filmes. Eu acho que é saudável comparar o História de um Casamento com os outros filmes, seja por um aspecto ou outro. Por exemplo, antes da gente entrar no filme, eu acho que o Maridos e Esposas é um filme que pega a separação, o divórcio, no calor do momento. Então é um filme que tem muito rancor, tem aquela sensação de algo que acabou de acontecer e que ainda machuca muito. O História de um Casamento do Noam Baumbach, eu já acho que é um filme feito com distanciamento de quem viveu aquilo há muito tempo, já refletiu muito sobre o caso. E tá e que hoje vai reenxergando isso. e que hoje vai contar uma trama sobre todo o processo e o que E que aconteceu depois dele. que já E que já cicatrizou. Já cicatrizou, né? Então ele já tem um olhar um pouco mais... Até mais pacificado do que seria uma separação. O Cenas de um Casamento do Bergman é um filme muito cruel sobre divórcio. Muito. Ele vai ao que é mais brutal mesmo, né? É. Quando o casal se torna... Enfim, eles querem quase se Agressivo, matar, A acidez, né? você muito pode ver da agressivo. tela, assim, escorrendo a acidez dos dois. Então né? eu acho que cabe colocar o filme do Noam Baumbach junto com esses, mas comparando, vendo a diferença de intenções e tudo mais. São filmes muito diferentes. Eu acho que os do Woody Allen e o do Bergman, claro, pra mim são muito mais fortes, muito melhores. Mas é interessante que fazia tempo que não tinha um filme de impacto desse tema, digamos assim, né? Sim. Desse porte, né? Que tem esse destaque, todo mundo vai ver. A gente vê mais no cinema europeu, né? É. Tem vários filmes sobre casamento. Eu lembro de um francês que eu esqueci o nome agora, que é sobre um casal não sei se está no fim da relação, mas é um filme muito físico de um fim de uma relação. Talvez o Michel lembre. Deve ser o 5x2 do Ozon. Tem esse do François Ozon, mas tem que é outro de trás também, pra que é o que eu frente, tô né? lembrando. Enfim, tem vários. É. Recentemente teve o Namorados para Sempre, que ganhou esse título meio Sim, enganoso no Brasil, mas é sobre o fim de uma relação também, com o Ryan Gosling. Enfim, volta e meia a gente tem... Tem, mas filmes com esse assim, tema. até que não tem tanto. Cris, e você? O que você achou dessa história que eu vou falar a sinopse rapidamente e você começa? O doloroso processo de separação entre uma atriz e um diretor de teatro. Só isso? Essa sinopse? Ah, gente. Não deu nem pra o Chico deu pra falar falar o nome dos atores. Todo Adam mundo já sabe. Driver. Todo mundo já sabe. Scarlett Johansson. Porra. Eita, desculpa aí, gente. Todo mundo que chegou até aqui já sabe o resto. Eu acho que esse filme vem como uma, vamos dizer assim, como um veículo, como uma peça, uma produção para, assim, tentar posicionar esses dois atores, né? Eu acho que o Adam Driver já tem sei lá, uma carreira indie de ator um pouco mais respeitado, mais consolidada que ela. Ela sempre tentou, assim, não sei. Ela fez várias tentativas e acho que essa é a primeira bem-sucedida de verdade. Primeiro golaço. Não sei, Chico. Ela tem várias outras coisas legais, assim, Ela né? veio do Match cinema point e tal. indie, Só que aí Só que ela... eu nunca senti que um respeito como essa atuação que ela tem. Então, Não é? tem um abismo muito grande, porque assim, ela chegou a ser muito cotada pro Oscar na época do Encontros e Desencontros e do Match Point. Não conseguiu nos dois. Conseguiu várias indicações, conseguiu coisa. E aí depois ela virou uma atriz de Isso, blockbuster. exatamente. Aí ela não conseguiu voltar. Ela tem algumas incursões nisso nesse período, mas realmente não voltou. Eu você acho tá que certa. a Cris tem toda a razão. Acho que ela virou um símbolo sexual tão grande que... E ela perdeu essa coisa do os filmes começo da ficaram carreira, grandes né? pra ela. E agora ela... Essa aqui eu acho que escolher um filme, né? Não que ela não tenha e eu acho que tentado. pros dois, assim, né? Porque ela ficou muito grande, Ele já né? tá vindo mais num processo que ele vê, sei lá, outros filmes interessantes nesse circuito, né? E acho que esse também acho que vai ser o grande momento dele, aí a grande tentativa de emplacar nas premiações dos dois. Eu acho que esse filme vem com esse peso. Mas ele, ao contrário da Scarlett Johansson, a Scarlett Johansson ela começou no indie, ela fez aquele filme Ghost World, ela fez... Eu não vou lembrar agora os títulos, né? Porque Eu acho que ele trafega melhor, né? Ele tem trafegado melhor, mas né? ele recentemente fez o Patterson. Exato. Foi um filme que ele teve perto de Sim. indicações. Ele conseguiu algumas indicações, mas teve perto até do Oscar. Ele teve mais algumas coisas. O Spike Lee.
O Spike Lee ele foi indicado, ele ficou próximo algumas vezes, né? No Spike Lee o ano passado Bem ele foi mais do que indicado, ela, né? Ele consegue trafegar Então, melhor ele nesse tá circuito, num né? momento mais respeitado, Sim. assim. E ela, eu acho que agora ela tá voltando. Esse ano ela tem 2 Isso. filmes que estão super fortes, que é o Jojo Rabbit, que ela é a mãe do protagonista, ela pode ser indicada a atriz coadjuvante esse ano. E o História de um Casamento, que é uma das principais cotadas. Fora isso, ela fez também a maior bilheteria do universo, que foi o Vingadores Ultimato. Então, é um ano da Scarlett Johansson também. Mas ele vai voltar também, que vai fazer a maior bilheteria do universo agora esse mês. Mas lembrando... Ele tá em Star Wars, né? Mas pra quem não lembrando, lembra. a Scarlett ela nunca deixou de fazer os indies, não. Ela fez o Sob a Pele, que é um filme bem arriscado também. Ela sempre tentou equilibrar as Eu coisas. acho que ela Lucy, sempre né, tentou, também, mas aí sem esse mesmo reconhecimento, eu Sim. acho, né? Ela não conseguiu voltar a ter esse reconhecimento desses 2 primeiros filmes E aí. se que o você Oscar falou. fosse mais moderno, ele teria indicado a Scarlett Johansson como melhor atriz vocal no Ela. Mas não é interessante como até nas escolhas de personagens a Scarlett Johansson parece que foi virando quase um ciborgue, um alien, né? Porque ela fez a Marvel, que enfim, virou uma super-heroína. Aí fez ela, que é uma voz que quer se tornar humana. Uhum. Fez Ghost in the Shell, que é um ser que eu até hoje não sei o que seria. Enfim, É um se anime, vocês souberem, é um anime. Aí tem Lucy, Sob a que é Pele. uma super heroína que tem algo ali mágico quase, que faz com que ela seja muito poderosa. E o Sob a Pele que é uma alienígena, né? Sim. Então, há muito tempo que eu acho que eu não vejo uma personagem tão humana da que Scarlett Johansson. No meio tem alguns filmes do Woody Allen, Ah, de Cristina sim, sim. Barcelona, Não, claro, tem algumas é verdade. coisas, mas assim, é isso que eu quis dizer. Eu não consigo fazer filmes pequenos, talvez porque ela ficou muito grande. É um Ela ocupou um espaço, isso- talvez, da Julia Roberts, só que não fazendo comédias românticas, assim. Por mais que ela tenha feito o Don John, né? Quer dizer, ela ocupou um espaço ali de uma figura feminina de filmes grandes, por mais que sejam filmes aí, como o Thiago falou, com uma cara independente, que acabaram tendo lançamentos maiores porque tinha a Scarlett Johansson. Mas o que eu falo assim, ela nunca disse, vou fazer só isso, agora que eu sou grande, De eu jeito vou fazer nenhum, só isso. é. Ela fez aquele filme Hitchcock que eu acho fraco, mas ela é um filme menor, então eu acho que ela sempre procurou fazer uns filmes que dessem um certo prestígio pra ela. Realmente passou um tempão sem as pessoas ligarem muito para o que ela estava fazendo, enfim, em relação a olhar ela como uma atriz cotada para prêmios e tal. Mas agora ela voltou meio com tudo assim esse ano, né? Porque ela tá muito cotada pro Oscar, para ser indicada pro Oscar, né? Por esse filme e existe a chance séria de dupla indicação. O Cris, mas eles merecem no filme esse buzz todo aí de Merecem. indicação, Não, fazem o filme acontecer? Os Conta pra dois gente. estão com uma atuação bem interessante, bem bacana. Não sei, ela fazia tempo que a gente não via ela, eu acho que num papel mais interessante, né? Ele eu acho que tá eu digo que não me surpreende porque a gente viu ele recentemente nesses outros papéis que o Chico elencou. Então eu acho que ela acaba chamando mais atenção porque fazia tempo que a gente não via nada bacana dela, eu acho. Mas eu acho que os dois estão super bem. E você, Thiago? Então, eu concordo com a Cris, porque eu acho que o fator surpresa da Scarlett Johansson nesse filme é mais forte. Você vê a Scarlett Johansson chorando, gritando, enfim, fazendo toda aquela... O filme dá várias possibilidades para que ela ganhe o Oscar, por vários jeitos diferentes. É um palco... Eu acho, é um palco E bem amplo. ela pode fazer tudo. É. Tem uma cena que tem duas grandes cenas ali de Oscar. Uma delas, a primeira, é um diálogo dela com a personagem da Laura Dern. Que ela começa a falar, ela entra no banheiro, a câmera fica do lado de fora, ela continua falando dentro do banheiro, ela sai do banheiro, fica fora de foco, aí fica em close, aí sai da câmera. Então, é um filme pra ela ganhar o Oscar. Eu acho que tá bem claro que é um veículo pra que ela seja respeitada novamente e pra que mostre facetas que não apareceram nesses outros filmes recentes dela. O Noah Baumbach, eu acho que nesse filme ele é muito generoso com os atores. Ele dá esse palco para que os atores brilhem. Né? Não, é o Eles que eu têm tava falando, né? momentos Que o que eu me grandes, lembro do Noah Baumbach é isso. intensos e Tanto no Francis Ha, eu não gosto do Mistress America, mas eu também acho que é isso, que é um grande palco, um grande veículo da atriz lá, de atuações, assim. Acho que esse filme, mais uma vez. Talvez seja um dos fortes dele, né? Sim. Ele Dá espaço pro ele ator monta brilhar. palcos para os atores É. se destacarem. E aí existe uma comparação muito mais justa, talvez, com o de Allen com o Bergman. É um cineasta de texto e atores.
Ele é um cineasta, ele não é um grande diretor de cena, de não sei o que lá, de criar visualmente, ele não é esse diretor. Ele é um diretor de texto, de administrar seu texto e de dirigir grandes interpretações. Eu acho que ele tem belas interpretações na carreira dele. E eu acho que o Adam Driver e a Scarlett Johansson estão muito bem no filme. Acho que eles... É um filme que é realmente para eles brilharem, para eles, né, terem grandes cenas. Eles têm várias cenas legais. Qual é a segunda cena que você falou? A discussão, a primeira né? é dela com a Laura Dern e a segunda é a grande discussão do casal, Aquela que aí tem várias modulações Que a ali, cena vai da do parede, que ódio quem assistiu vai entender. a quase compaixão, e você nota que eles ainda se amam, mas estão num momento ali de quase um querendo matar o outro. Enfim, é uma cena longa para os atores se destacarem. Pra mim, o filme deixa isso sempre muito claro. E eu acho, pra mim, o que mais eu acho interessante nesse filme é que, ao contrário do Maridos e Esposas, do Cenas de Casamento e de outros grandes filmes de divórcio, ele é um filme sobre uma relação justamente nesse momento em que as coisas não estão tão claras, assim, sabe? Tudo bem, a relação não tá dando certo, se separaram, tal, não sei o que lá. Só que o sentimento é muito forte ainda. E o Baumbach, em nenhum momento ele quer colocar os dois como inimigos. Só que as coisas meio que se arrumam, o mundo é feito pra gerar essa inimizade mesmo. Só que o sentimento deles é muito forte. E eu acho muito legal quando ele consegue mostrar isso, sabe? No meio dessa confusão de discussão, de agressão, de rancor, tem essa coisa do sentimento, que não é mais aquele amor, mas é um amor, um outro tipo de amor. Quem já viveu uma grande separação na vida, todos já vivemos, sabemos que existe essa confusão, né? Esse estado de confusão. Te toca, como o Chico tá falando, Thiago, nessa sensação de ter a separação, você não quero nem ver mais aquela pessoa e tenho que conviver com ela, ao mesmo tempo tem sentimentos ali, então eu também quero cuidar dessa pessoa, sabe? Essa coisa meio complexa que a separação pode oferecer. A separação de quem tem um relacionamento grande como o deles. Eu né? consigo ver no filme algo muito verdadeiro. Dá pra notar que é autobiográfico, né? Eu não sabia que era autobiográfico. Depois de ter visto o filme, eu fui pesquisar e vi que é. Sempre os filmes deles são. Mas enquanto eu estava vendo, eu imaginei que teria sido, porque eu acho que é bem autêntico isso. O Thiago, então falando que a menina lá, assistente do teatro, é a Greta Gerwig, hein? Ah, é? Tem gente falando. Então, eu li que tem pontos ali que são, por exemplo, a Jennifer Jason Leigh, a ex-mulher do Noah Baumbach, também tinha feito um filme em que ela fazia uma cena muito ousada, um filme adolescente que ela fazia uma cena muito ousada e por isso ela ficou conhecida. Então tem pontos ali do filme que são tirados diretamente da vida dele. Mas nem tudo, também tem muita coisa construída. Por exemplo, o filho dos dois era um bebê. E nesse caso é um garotinho de 8 anos, né, 9 anos. Que aliás tá muito bem no filme também, o garotinho. Mas o que o filme mostra muito especificamente é o caso de um divórcio com um filho. Porque eu acho que quando o casal se separa e, enfim, tem histórias muito dramáticas, tem ainda essa sensação de você amar a pessoa, mas não conseguir viver com ela. Mas quando tem um filho, tudo muda, porque você precisa se relacionar com aquela pessoa de quem você está se separando. Exato. E isso cria todo um outro contexto, né? Você precisa ter uma relação mesmo depois que aquilo acabou. Então você não quer mais ver a pessoa, quer seguir sua vida, mesmo morando em estados diferentes. No caso, a personagem da Scarlett Johansson vai para Los Angeles, enquanto o Adam Driver fica em Nova York, mas você precisa manter aquela relação porque existe uma criança ali. Então a convivência se impõe. Você precisa criar uma nova rotina. Acho que o filme é muito sobre como se cria essa nova relação que nenhum dos dois quer, mas que precisa existir. É obrigatória a vida, né? Acho que o Noah Baumbach também faz essa questão de mostrar essa rivalidade Nova York e Los Angeles. Isso eu né? achei o mais legal do Sem filme. pudor. Não, não sei se vocês viram, tem um cartaz super bonito, que é o rosto dos atores de perfil, e um com uma paisagem de Nova York e outro com uma paisagem de Los Angeles. Isso. Então, só então fazendo uma digressão aqui, que não tem nada a ver com o filme. Sempre me falaram que Los Angeles era muito parecida com Brasília. Eu morei 20 anos em Brasília. E esse filme, pra mim, é o exemplo mais claro de que Los Angeles é igual a Brasília. Porque tem um momento do filme em que o personagem do Adam Driver, ele precisa sair na rua no Halloween pra pegar doces nas casas das pessoas em Los Angeles. E não tem ninguém na rua. Não dá pra ir pras casas, não tem como se locomover de lugar pegar carro. Isso é muito Brasília. Brasília
cuspido na tela. Então, se você mora em Brasília, você vai se identificar muito com esse filme. Enquanto Nova York é aquela cidade vibrante, como São Paulo, as pessoas na rua, você bate nas portas de pessoas, enfim. Muito diferente. Então, eu acho que ele... Los Angeles é uma cidade muito esquisita, porque você, assim, você anda 2 quadras, aí tem uma highway no meio da cidade, Exatamente. assim, e aí o que você faz? Mas, Você mas tá eu a acho pé? que, acho que como Em Brasília você tem o eixão. Mas acho que como Brasília é assim. conceito é uma rivalidade Rio-São Paulo, né? Assim, a sensação, É, né? A eu coisa acho- do é. solar, da praia e o lugar onde as pessoas estão trabalhando, né? Mas isso de mostrar uma cidade que Los Angeles, todos os personagens falam que Los Angeles é legal porque tem muito espaço. Isso pra mim é muito Brasília. né? É Brasília. Que você tem que ir de carro, Exato. né? Vamos de carro até não sei onde a É, casa de sim. fulano. Brasília. Mas voltando ao filme. Voltando ao filme, ô Cris, e você, essa coisa da separação, porque eu acho que o Thiago pontuou é importante, né? Separar é difícil, que você separa, além da convívio diário, tem a questão da separação dos amigos, da família, né? E aí depois, quando tem o filho, então imagino eu que seja mais ou menos o que o filme consegue retratar. O que você achou desse... Não, eu acho que tem uma coisa que o filme tenta conduzir, que é assim, na hora que eles estão vendo que é a separação, eles tentam não falar muito sobre isso, não dá, como se diz, não tornar isso muito concreto, mas eu acho que o que o filme quer demonstrar é que tudo que está em volta quer tornar isso muito concreto, quer tornar isso... Não, você tem personagens como o dos advogados, a personagem da Laura Dern, não, você tem que garantir seus direitos, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu acho que, assim, tem até uma pegada do jeito americano de fazer as coisas, né? Mas eu acho que isso também pode ser mais universal, né? Que é isso, né? Na hora que você está tendo uma coisa muito particular, que é uma separação, você tem que tratar das coisas práticas. E as pessoas querem que você trate né? Acho que o filme mostra isso, né? O quanto quem está em volta transforma isso no divórcio mesmo, né? Eles começam, não, é uma coisa amigável, não sei lá, não. Né? Isso vai se concretizando ao longo profissionais do do divórcio filme. Ao longo aumenta do a filme, o temperatura, divórcio é se isso? concretiza, não só por causa da relação deles, mas por causa de todo o contexto de quem tá em volta mesmo, né? Da família e tal. E é engraçado, né? A sogra ainda gosta dele. É isso que eu ia falar. Tem coisas assim, né? Isso que eu falei, Então, o filme então as separar coisas da vão família, dos tendo amigos que... também é complicado, o filme né? explora isso, que é tipo assim, você quando casa, você casa com uma pessoa, você, né, vive com uma pessoa e tal, e acha que terminou. Não é bem terminou, assim. Porque você criou toda uma rede, toda uma raiz ali, né, da pessoa, com a sua vida, com tudo e tal. Como é que divide os Então, amigos? quando tem a cena, não vou, no começo do filme, não dá tão spoiler assim. Quando tem aquela cena em que ele vai, né, pela primeira vez pra casa de Los Angeles, para encontrar ela, encontrar o filho, claro. E ele encontra a sogra que tá meio que preparada, porque tá divorciada, não sei o que lá, e aí ele encontra a sogra, ele pula no pescoço dele porque ela adora ele. Então, assim, e aí, faz como? Entendeu? Aí, tipo, aí os cachorros, mãe, né, vô? Ajuda aí. Não, então acho que o filme tenta mostrar isso, né? Como essa coisa que vai além do casal, como é isso que também concretiza a Sim. separação, né? Ou pelo menos assim, você vai ter que... Concretiza e dificulta. Exatamente. Você vai ter que assumir realmente a sua decisão Exato. por causa do Pro contexto, mundo né? e Pro tal. mundo. E nesses pontos, quanto mais amigável, pior é, né? Porque se tem uma separação com escândalos, brigas, aí cada um já toma partido pra um lado e a coisa anda. Quando é uma separação amigável nesse primeiro momento, como é que... Mas eu acho que Separa sempre, tudo, mas né? acho que sempre tem filho Sempre no tramar, meio, é um então, problema. isso Eu aí sou filho de pais separados, então sempre que tem filho, o casal segue. E não adianta, não vai te separar. Acho que quando não tem pra filho, vida toda, pode ter né? essa separação de nunca mais ver, e cada um vai pra um país e acabou, e desconecta das redes sociais um do outro. E, esquece acabou. que existiu e Mas quando tem o acabou. filho, não tem jeito. Vai existir, mesmo que exista como uma lembrança péssima, assim, do pai que some da sua vida, sabe? Existe, ele tá lá, sumiu, mas você vai ficar lembrando. Fica essa Cadê coisa, meu pai né? que sumiu da minha É. vida? Enfim, se tem um filho no meio, tudo muda. Eu concordo bem com a Cris, porque eu acho que pra mim o que é interessante no filme é como ele mostra que a separação é algo que é difícil de definir, né? Os sentimentos permanecem, alguns ficam, você continua gostando da pessoa de alguma maneira, mas de outras não. Você quer arrumar. É muito As é coisas muito boas difícil talvez de fiquem definir. um pouco, mas as ruins se elevem, né? É difícil de definir a separação no nível pessoal, mas você precisa lidar com convenções sociais que são muito claras. Que aí Então, parece que eles você sugam os precisa- dois do casamento mesmo, né? Exato. Você precisa definir de que lado você tá. Você precisa definir com quem vai ficar a criança. Precisa definir onde você vai morar. Se
você vai ficar com os amigos de fulano ou beltrano. Então, tem convenções sociais que são muito rigorosas para uma situação pessoal que não é rigorosa, que tem vários meios tons, que tem áreas cinzentas, que você pode gostar ainda um pouco da pessoa, pode querer contato com ela, pode até reatar num determinado momento, mas a sociedade está lá impondo regras muito rígidas do divórcio. Sociedade Você tem que e a escolher Laura um lado. Dern. E a Laura Dern, principalmente. Então a Laura Dern tá loucaça. Então isso eu acho interessante no filme, porque ele cria essas duas camadas. É como se Exatamente. existisse um teatro do divórcio, né? Pra você se separar, você tá vivendo uma atuação dentro da sua vida. Você tá vestindo o papel do vilão, ou você tá vestindo o papel da a Laura vítima. Dern vem como essa pessoa que vai falar coisas que ela precisa fazer. Exato. É porque ela, né, ela num primeiro momento ela quer um discursinho, não, mas eu não queria, não, mas você tem que fazer isso, fazer aquilo, né? Ela dá todo um... O Chico, vou fazer uma pergunta aí Tá. nesse ponto. O quanto você acha isso interessante também, da questão de quem tá por fora aumenta a temperatura desse caldo, e o quanto você está descobrindo realmente a pessoa no momento de separação? Que é uma coisa também que é muito comum, né? Então, Aí você mas... descobre um lado da pessoa que você talvez não conhecesse. Mas eu não acho que nesse filme ele trata desse jeito. Porque, assim, em determinado momento do filme, até queria ouvir a Cris sobre isso, eu fiquei pensando assim, ele não tá vilanizando demais a Scarlett Johansson no filme, não? Porque... Pra mim está. Em certo momento, é ela que faz a virada do filme, que faz as coisas caminharem pra a confusão, vamos dizer assim. Só que aí depois eu pensei, não, mas ele equilibra isso, de alguma maneira, mostrando exatamente isso, que o Adam Driver não era um marido tão perfeito assim, que tinha isso e aquilo, e que a maneira para realizar, para, sei lá, encerrar essa relação, tem que passar por isso que a gente estava comentando aqui, que é, tipo assim, esse filtro da sociedade, né? A sociedade impõe certas coisas e você tem que meio que se adequar a isso. Mas, não sei, eu não sei se ela descobre isso. Acho que ela sempre soube como ele era e tal, só que em determinado momento isso não era tão relevante, assim. Isso era uma característica que ela achava legal, que a gente acha legal todas as características quando você se apaixona por alguém, começa a viver uma história e tal, não sei o que lá. Depois as coisas vão começando a incomodar um pouquinho e tal. Então eu acho que o filme não tenta mostrar que a pessoa era do mal, tirou a máscara. Eu acho que o filme é bem realista nisso. A gente que se depara com as coisas e essas coisas têm um peso maior ou diferente pra vai gente. mudando, né? E aí depois, ao longo do tempo, ela virou mãe, o filho cresceu, aí ela queria retomar a carreira. Uhum. Mas você E acha aí que vilaniza a personagem, Cris? Em alguns momentos, um pouco, assim. Eu acho, assim, que, tipo, né, queria uma histeria mais pro lado dela. Parece que ela né? que desfaz todos os acordos verbais, né? E assim... Mas ele desfez um muito importante, que é... Posso dar esse spoiler? Não vou dar spoiler. não. Mas enfim, ele desfez um acordo Ele fez que eu um acho que é acordo o vital em todo acordo. casamento, né? Enfim, ele desfez esse que é o principal. Demos um spoiler sem falar o que era. Ai, meu Deus! Mas não é? Num casamento, acho que o Eu acordo principal nem sei é... mais qual é esse acordo aí. E aí, vai ter que falar agora. Ninguém Não, nem ele, sabe. ele comete ele Buraco do seria spoiler, delito... rapidamente, Não, fala enfim, aí. ele tem um caso de uma traição Então, que é dele, não é infidelidade dela. não combina com casamento, Tá, né? mas que é dele não é Sim, dela. sim. Então, acho que o filme pesa bem nesse... Claro, tem uma... vira uma guerra social entre eles, porque a sociedade cobra essa guerra, né? Eles vão pra justiça para discutir a guarda da criança, se um tem que morar em Los Angeles ou não tem, enfim. E nesse ponto tem uma briga entre eles. E uma das armas da personagem da Scarlett Johansson é o fato do personagem do Adam Driver ter traído ter tido uma um traição, caso fora com do uma relacionamento. outra pessoa. Como narrativa, eu não sei se isso acaba diluído e tendo menos força, e por isso a Scarlett parece mais vilanizada, porque eles são apresentados como personagens do teatro, e o teatro, né? Livre. Ela é muito As livre, artes, né? as Eu artes. acho, eu acho Sabe que assim, o vocês, eu acho que estereótipo? vocês estão saindo muito rapidamente em defesa do personagem da Adam Driver. Não, Pelo contrário. Pelo Por quê? Porque ele é contrário. mais fofo? Não, eu tô Pelo falando assim. contrário. Vamos lá, vamos falar o que a Scarlett fez de ruim e vamos falar o que o personagem da Adam Driver Tá. fez de ruim. O que o Noah Baumbach implica pro Adam Driver acaba se tornando uma coisa meio leve. Assim, né? Porque a gente tá aqui falando, meu Deus, eles na estão visão do casados e filme. ele traiu. A gente tá dando um super peso, mas eu tô achando que, sei lá,
que no É, mundo atual, na sociedade das artes e tal, não sei se isso tem peso. O que eu vi, assim, porque eu acho que cada um vai interpretar de um jeito diferente, Entendeu? porque o filme quer jogar com esse lado de discutir que chegar à conclusão de que ninguém é vilão, mas que no processo parece num determinado momento que um é vilão e que outro é a vítima. Eu acho que o filme tenta equilibrar um pouco isso. Em alguns momentos eu achei que a Scarlett Johansson estava sendo vilanizada, mas em outros momentos eu achei que o Adam Driver estava sendo tratado como um bobo, alguém que merecia estar passando por aquela situação. Sim. E aí- Pelos erros que ele cometeu no relacionamento. Eu não sei, acho que o filme acaba tentando equilibrar Eu bem. acho que ele tenta equilibrar o tempo inteiro. Só que aí, mas assim, eu acho que quando tem essa coisa da vilanização da personagem, que eu realmente fiquei incomodado no começo, eu acho que fiquei pensando depois. O Noah Baumbach é um homem, ele nunca vai ter uma visão da mulher. Ele é assim, até bastante aberto para incluir o lado da mulher. Tem um diálogo da Scarlett o primeiro diálogo, né, com a Laura Dern, que a Laura Dern fala: "Você é a mulher, você tem um filho." Na história da humanidade, a mulher sempre se lascou, entendeu? Assim, Deus era homem, ele nem apareceu. Esse diálogo é maravilhoso. Esse diálogo virou meme, é maravilhoso. E vale lembrar que o Noah Baumbach hoje é casado com a Greta Gerwig. Então, a Exatamente. Greta Gerwig, aposto que leu o roteiro, que deu os pitacos dela, Com que certeza. botou o dedo dela nesse filme. É. Eu não consigo ver um filme tão... É um ponto de Não, vista eu não masculino, acho. não tem como fugir É, disso. exatamente. Mas eu não vejo um filme que trate a mulher Eu de um tenho jeito muitos tão problemas com isso. vilanizado. Quando saiu da sessão, eu e a Cris assistimos na mostra, né? Saiu da sessão no carro, voltando pra casa, eu reclamando muito, porque eu achei muito pondo panos quentes no lado masculino e vilanizando a personagem como ela é a pessoa que não cumpriu os acordos, que tudo estava combinado e que a separação nem foi por causa da traição. Que a traição foi perdoada, me incomoda e segue o jogo, mas a separação ocorreu porque o casamento se desgastou e tudo que é a coisa que vai acontecendo nos acordos deles, a separação, a mulher vai desfazendo o plano, talvez sendo influenciada pelos advogados, amizades. Eu vi o filme dessa forma e isso me incomodou bastante. Achei uma leitura muito masculina. Eu entendo o que você falou, isso me incomodou em menor grau, mas me incomodou também. Mas eu concordo com o Thiago, eu acho que ele tenta equilibrar o tempo inteiro. Mas ele nunca vai equilibrar tudo, porque a visão ele é um dele. homem. Porque ele é um homem. Assim, imagina, e ele é um homem que vem do teatro, que vem do teatro, não sei, que vem das artes, que é um cara de humanas, vamos dizer. Então, eu acho que ele tem uma bagagem mais humanista mesmo. E que tá mais criando o mais... alter ego dele mesmo. É, né? mas ao mesmo tempo, Não, sem muito. Enfim, porque nesse ponto eu discordo um pouco, mas é de questão de ponto de vista em relação Sim, ao filme sim, que é sim. muito aberto. Eu não vi essa vilanização desse jeito, e eu vi até um pouco uma autocrítica em relação a ele, porque o personagem do diretor tá sempre ofuscando a personagem da Scarlett Exato, Johansson. eu acho que E isso- quando ela consegue sair da sombra dele e seguir a vida dela, com os planos dela, ela se destaca muito. Tanto que num trecho importante do filme, ele pergunta, ela vai, acho que, ser indicada a um prêmio, ganhar um prêmio. Ela fala, tô sendo indicada a um prêmio X, sei lá, o M, não sei. Aí ele fala, que legal a atuação da série. Ela, não, tô sendo indicada como diretora. E que diz muito sobre a própria Greta Gerwig, né? Que passou a vida toda sendo menosprezada ali só como a atriz indie que brilha em filmes de diretores talentosos. Quando ela fez um filme como diretora, ela se destacou e mostrou que, né, Tinha muito mais tava à conteúdo do sombra que de algumas outros. pessoas podiam Então, eu tá- acho que tem até uma autocrítica em relação a ele próprio, a função dele nesse cenário indie. E eu acho que a partir de determinado ponto do filme, tem esse que você falou do personagem do Adam Driver virar, sei lá, a infantilização do personagem, a infantilidade do personagem fica mais à mostra, assim. O que era charmoso, o que era descolado, não sei o que lá, mostra que também tem uma falta de maturidade ali. Então eu acho que ele meio que se assume como aquele cara que era imaturo e que, né, foi chamado na chincha. Que não sabe lidar com a situação, né? Essa história do pai que precisa lidar com o divórcio e vai lá e aluga um apartamento super anódino, assim, vazio, e aí leva o filho para ficar na casa dele, joga a criança no quarto com um brinquedinho, até sem saber o que fazer com aquilo, é um sinal de maturidade
extremo Completa, né? e que é muito comum, né? Eu já vi essa história em vários lugares, inclusive na minha vida. Enfim. É muito comum acontecer. O pai que não sabe lidar com aquele situação. Enquanto a mãe consegue... Enquanto vivia em casal, que o filho ficava com a mãe ali, exato. ele parecia Enquanto a mãe ia lá cortava o cabelo dele, da criança, tudo bem, ele mas sai a mãe... Tava ali em volta, o que eu tenho que ele fazer faz? com isso? Sim, Exato, ele precisa fazer, né? eu acho que o filme consegue ser muito humano, ele consegue trazer essas coisas da irregularidade das relações pessoais, né? Eu acho isso muito, muito positivo. E o filme, esses conflitos, né? O positivo e o negativo, quer dizer, você tá bem e mal, o filme traz tudo isso de maneira bem, diria até espontânea, quer dizer, você compra todas essas ideias, não é um filme artificial. Eu acho também. Eu gostei do início do filme mesmo, porque o comecinho do filme parece que ele vai contar uma história romântica, né? Porque você tem cada um, tanto a Scarlett quanto o Adam Driver, narrando um monólogo sobre o que eles veem de bom no outro. Então, o filme vai mostrando aquelas imagens bonitas da vida do casal, aquela vida feliz e tudo. Só que você nota algo estranho na narração em off, né? Tem um tom um pouco ali, quase frio, né? Na maneira como eles estão contando aqui. E aí corta para um consultório de um psiquiatra com os dois ali fazendo terapia de casal. Então, acho que o filme está sempre jogando um pouco com o que fica de sentimento bom no fim de uma relação e como você lida com isso quando você precisa levar esses acordos para a realidade, né? Então, acho que é um filme realista nesse sentido. Só que aí, um outro ponto que a gente não tocou nele também, mas que eu acho que me incomodou um pouquinho no filme, é que ao mesmo tempo em que é um filme muito realista sobre uma separação, o Noah Baumbach cria alguns personagens e algumas situações que são quase caricatas. Nossa, né? Algumas coisas horríveis. O advogado dele é uma coisa ridícula. A personagem da Laura Dern eu acho mais caricata. Tem uma personagem... É o Big Little Lies, né? Ela tá fazendo um personagem parecido. Tem uma personagem de uma assistente social que entra no filme que é quase esquete de comédia, né? É muito a caricatura do assistente social. Os advogados... Todo o trecho do filme que é com os advogados, eu achei que ele tá mais querendo fazer uma sátira daquela situação. É meio modorrento. Enfim, que tudo bem. Eu acho bem cômodo. Mas o Alan Alda eu achei um personagem completamente esquizofrênico. Mas então... Nossa, eu amei o Alan Alda. Eu achei maravilhoso. Pra mim, o Alan Alda não tá no nível do Joe Pesci de amor, mas, no irlandês. Mas assim, eu achei tipo assim... Que velhinho fofo, eu quero ele pra mim. Interessante o Ray Liotta nesse filme, né? Então, no ano em que Liotta, todos os atores daquela geração voltaram no irlandês, ele voltou no História de um Casamento. Tipo o John Travolta no O.J. Simpson, assim, eu fiquei com essa sensação. E eu gostei da interpretação dele. Eu achei... Primeiro que eu não reconheci, que ele tá bem diferente, né? Bem diferente. E cabelo todo branco também e tal, tá mais gordinho. Mas assim, eu achei um personagem interessante. Eu entendo que você fala da caricatura dos personagens. Também acho que tem bastante. Mas será que esses advogados de Los Angeles não são exatamente assim? Pode ser, é possível. Talvez. E ainda mais esses caras que ganham dinheiro com divórcio, com separação litigiosa. Você tem um ponto. Só pra complicar um pouco mais, eu tava lendo a crítica do New Yorker, acho que Richard Brody, que é o crítico, e ele passa a crítica inteira elogiando isso, falando como é interessante a maneira como o Noah Baumbach mistura realismo com um tom mais de crítica social, de farsa, nesse lado mais caricato dos personagens. Ele acha isso super interessante. E foi justamente o que mais me incomodou no filme. Eu não sei, eu sinto um desequilíbrio no que ele tenta fazer e no que acaba trazendo como resultado. Acho que ele é forte no que o filme tem de mais realista e um pouco fácil na maneira como ele retrata o que é mais caricatura, o que é... Pode ser. Enfim, e também em alguns pontos como ele acaba construindo situações para que elas nos levem à catarse dos personagens. Por exemplo, tem um momento em que os dois personagens cantam, né? A Scarlett Johansson canta em casa com as pessoas estão inclusive fazendo um grande debate qual vai ser a grande cena do clipe do Oscar do Adam Driver. E tem o Adam Driver cantando também. Algumas pessoas votam que seja ele cantando. Enfim, e são duas músicas faz sentido total dentro Outras pessoas votam na cena do Murro na Parede. Do Murro na Parede. Eu voto na cena do Canivete. Eu acho que vai ser Murro na Parede. A cena do Canivete, nossa, calma, vou chegar nela. Mas essa cena da cantoria, né? Tá na arquitetura do filme. São duas músicas de uma mesma peça escritas pelo Stephen Sondheim. Uma é a peça chama The Company, né? A música do Adam Driver é mais melancólica, mas é uma música de um personagem que está começando uma vida com um relacionamento, então tem uma ironia nisso, porque ele está terminando uma relação. E a música da Scarlett Johansson já num tom mais de sátira sobre um casamento e tudo. Então, assim, ele tenta fazer esse paralelo entre as duas músicas, mas são momentos que, para mim,
me parecem esquemáticos demais. Como se ele colocasse no filme para reforçar o sentimento que ele quer passar e levar para um clímax. Aí eu acho que essa construção do filme começa a me incomodar. E outra cena é quando tem uma leitura de um texto, não vou dar spoiler, mas numa das cenas finais do filme, que eu vi aquela cena, ok, funciona pra catarse, mas de onde veio isso? Por que eles pegaram esse texto agora? Por que essa criança tá lendo isso? Sabe, parece que é muito programado pra funcionar como uma narrativa. Sim, eu também acho. E foge desse realismo que ele quer tá ficar aí querendo. nas idas e vindas e comprovando os amores e desamores do casal mesmo. E essa cena do corte do acidente do Adam Driver, eu também acho que... Mas né? eu concordo um humor também. meio patéticozinho. Eu assim. concordo com vocês dois nisso, com vocês três nisso. Mas sabe que isso também me fez achar o filme interessante, porque eu vi que ele não era... Eu achei que o filme ia ser muito, muito Woody Allen. E ele tem vários elementos do Woody Allen, mas em determinado momento ele não era nada Woody Allen. Entendeu? E também não era nada Bergman. Então eu achei que ele encontrou Tem uma a vontade maneira própria ali, ali no meio. talvez nessas coisas mais... que parecem até mais falhas mesmo do filme, né? Mais aspectos menos consistentes, sei lá. Uma maneira de criar sei lá, descobrir um pontinho, um cantinho naquele universo ali para fazer um filme dele mais pessoal mesmo e tal. Então foram coisas que no final eu converti um pouco pro ponto positivo. Pontos positivos, muito bem. Vamos pro Metavaranda? Eu queria fazer uma pergunta que eu normalmente faço no começo, mas Medo. acho que eu guardei pro final. É o melhor filme do No Baumbach ou vocês gostam mais de outros? Eu preciso olhar a filmografia dele. Eu gosto do filme. Tá entre os filmes que eu gosto, mas eu ainda tenho lembranças melhores do Francis Ha. Eu acho que o Francis Ha é o início do História de um Casamento. Esse comecinho do filme, quando tem o monólogo da Scarlett e o monólogo do Adam Driver, com as cenas do flashback, toda aquela agilidade, aquela vibração do filme, tudo que lembra um pouco os primeiros filmes da novela Vague, o Francis Ha é isso no filme inteiro. E eu gosto disso. Eu acho agradável. Eu sei que muita gente acha que é um truque e tal, e que não embarca. Eu gosto. Então, pra mim, Francis Ha ainda é o melhor filme dele. Mim também. Mas esse eu gosto, tá entre os filmes que eu gosto dele. Eu também acho que gosto mais do Francis Ha. Eu acho que ele consegue ser mais regular, não digo, mas ele consegue ser mais harmônico, vamos dizer assim. Ele consegue ter a mesma vibração e contar e não cair em caricatura e cair no que ele definiu para personagem e no que ele, né, como a coisa vai ser contada, o filme, mais singular o filme inteiro. Vocês vão me fazer rever o Francis Ha. Eu hoje gosto mais de História de um Casamento e da Lula Baleia do que de A Francis Lula Ha. Baleia. Mas A você Lula prefere Baleia- a História de Lula Casamento. Baleia? História de Casamento. Casamento. A Lula Baleia eu também gosto bastante, assim, eu gostei bastante na época, mas eu preciso rever. É que o Francis Ha, eu acho que tem uma coisa essencial. Você tem que criar uma empatia com aquela personagem. Se você se irritar com aquela personagem, você não vai. exatamente. É igual Simplesmente Feliz. Se você não criar uma empatia com a personagem da Nesse Sally ponto, esse Hawkins, um comentário é pra abraço. mim, tá? Que eu detesto. Tem- E esse nesse comentário. ponto, Cris, o História de um Casamento é muito mais fácil, porque é muito fácil mais criar fácil, empatia com esses dois sem personagens. Isso. Exato. Ou então, Muito criar, fácil. criar empatia pelo menos com um dos Sim, dois e sim. continuar seguindo no Não filme. sei, ficou tão na época do Francis Ha uma coisa de trufou, e eu não vi muitas coisas assim. Não sei se Achei é muitas- trufou, mas é muito, porque... muito subs. É porque ele busca muito, no Francis Ha, essa edição, muito mais na edição do filme, algo que remete ao início da novela Vague, Vague. sim. Eu só queria saber se... Que E eu posição tenho que estava a outra História de um Casamento pergunta. na carreira. Pode fazer. O que é que a Jennifer Jason Leigh achou desse filme? Queria saber. Acho que ela não gostou. Mas não, acho que... Falaram que ela não sei, gostou do acho que ela roteiro. gostou, Amigos. gostou. Eu acho que É. o filme resolve bem. Enfim, vamos pro Meta Vamos Varanda. pro Meta Varanda. Tiago, começa você que ataca a palavra. Então, eu vou dar 6,5, só por causa dessa todo esse lado mais caricatura do filme, mais farsa, que pra mim não se resolve muito bem. Eu acho muito simples no filme. Mas eu acho que é um avanço em relação aos filmes mais recentes do Noah Baumbach. E pra mim a palavra pra esse filme é distanciamento mesmo. É um filme de divórcio visto com distanciamento de alguém que já superou, que tá em outra, já viu, tudo aquilo já passou e ele quer contar essa história. Nesse ponto me lembra Roma. Lembra que a gente falou sobre Roma? De um filme sobre um cara que já viveu aquela situação, tá numa outra vida e agora ele volta pra tentar Olhando pro rever passado. tudo num tom mais distanciado, sem toda
sem todo esse sangue quente que a gente vê num filme como O Marido e Esposas do Woody Allen. Conseguimos comparar a história de casamento com Roma. 2 filmes da Netflix, É. olha, a Netflix tem uma coerência aí na trajetória da Netflix. Esses coelhos que saem na cartela do Thiago Mas são eu só acho da que dele. distanciamento pra mim ainda é o que eu vejo de mais interessante no Roma. Muito se falou sobre Roma, né? Sim, Foi tão sim. atacado e tal, mas acho que essa questão do distanciamento liga esses 2 filmes. Muito bem. E você, Chico? Eu tava na dúvida se era 7 ou 7,5. Eu vou dar 7,5 porque eu tô achando que a recepção não vai ser tão boa. Aquele, né? Não, é sério. Eu vou dar 7,5 porque eu acho o seguinte, eu acho que a nota do filme. Sensacional. Não, É eu estratégia acho que o isso. filme tem... o filme... Eu não acho nada perfeito o filme e eu gosto dele não ser perfeito. Ah, não. É uma das coisas melhores do filme É. ele não ser perfeito. É isso aí. Porque nenhuma separação é perfeita, né? Cris Lume. Eu vou de 7,5 também. Muito bem. E eu vou 6,5, 2,7,5. Eu vou de 6,5 com isso. Olha, 6,5 que não, É, tá já no é ranking muito do bom top a nota. 10. melhores Já é um filmes dos da melhores década, filmes do não é ano. É. História de um Casamento ficou com 70 no Metavaranda e eu tenho certeza que ele vai flertar com o Varanda Awards. Poxa, e eu esqueci de um ponto que eu vou falar só rapidinho em homenagem ao nosso amigo Gustavo Joseph. A trilha sonora desse filme, do Randy Newman, é interessante, porque ela sim. vai num caminho que é diferente do que a gente esperava de um filme de divórcio, né? A gente talvez esperasse uma trilha mais melancólica, triste, pesada. exato. Ele é uma trilha mais leve. Uma trilha Brand New. De Randy Newman, quase conto de fadas sobre É. o casamento. Então acho que Eu foi gosto muito bem também. escolhida essa trilha. E acho que isso é o mote do filme, né? É você É. ter uma separação em que você fica buscando leveza e não consegue. Exato. Mas a busca é por essa leveza. Eu acho que eles- tá bem resumido, Cris. Muito bem resumido. Vamos encerrar esse filme e entrar no próximo? Vamos. Atlantique. Quem foi que lançou esse filme próximo? Também a Netflix. Ah, meu Deus. Atlantique, filme dirigido pela Mati Diop, uma parisiense de 37 anos. Ela é parisiense. Ela é parisiense. Eu fui pesquisar porque eu também achei que ela era africana, Senegalesa. senegalesa, mas não é. Mas tem família de lá, inclusive acho que o tio é um ator famoso Não, no o tio Senegal. é um diretor. Diretor. É um dos diretores mais africanos mais importantes de todos os tempos, tal. Fez um filme chamado Tuk-Buk, A Viagem da Hiena, Ah, dele. que é considerado um dos melhores filmes africanos. É um nome difícil, agora não vou O nome dele é... Mas termina com Diop. É o nome. São 3 nomes que São ele é 3 conhecido, nomes, é um nome meio difícil. É o primeiro longa dela, ela já fez alguns curtas e um média chamado A Thousand Suns. Entre os curtas, o primeiro curta dela foi o Atlantique, então ela aumentou a ideia, tinha algumas coisas já do filme. Eu não assisti, mas eu li que tinha algumas coisas já, mas ela aumentou isso daí. Vale dizer que ela foi a primeira negra a competir em Cannes. Mulher e ganhou, Negra. Mulher Negra, Olha. como diretora. Ganhou o Grand Prix, então foi um dos filmes premiados em Cannes este ano. E ela é mais conhecida dos cinéfilos por ser atriz, né? Ela tem uma carreira mais extensa como atriz. E 35 Doses de Rum é um dos filmes. Da Claire Denis. Da Claire Denis, Simon Killer, do brasileiro radicado dos Estados Unidos, Antônio Campos, o Hermínia e Helena, do Matias Pinheiro. Tem uma carreira... Aí pegou o Michel pelo laço, né? eu já tinha visto, né? Mas o 35 Doses de Rum, ali eu já gostei dela Uhum. rapidamente. O que vocês Michel, lembram dela de atriz? Fala. Antes disso, o filme ganhou o Grand Prix no Festival de Cannes. Qual seria a colocação Terceiro terceiro filme, lugar? Então, a Palma de Ouro foi pro Parasita, o segundo lugar ficou dividido entre o Bacurau e Les Miserables, e o terceiro lugar seria Isso. Atlantique. Na importância, a gente pode colocar o diretor na frente do Não, Grand mas- Prix ainda. O Tá. diretor seria na frente, mas como O sequência de Não é o filmes, sim. segundo? Eu achei que era o segundo. Não, é pra baixo. O diretor é o segundo? É o prêmio do júri que é o mais importante. O prêmio do júri é maior do que o Grand Prix? É. Ah, é? O Grand Prix é meio... Vamos completar a lista dos filmes que a gente quer ter importância, a gente quer colocar aqui que a gente não colocou entre diretor, atores... Tá, mas um Mas é filme, importante, um filme de eu grande achei- prestígio e sem tudo mais. dúvida. Eu achei que era o prêmio do júri, que era o... Não, o prêmio do júri, que é o mais o- importante. A raspa do tacho. E aí, o que vocês têm a me dizer sobre Matt Diop antes do filme Atlantique? Eu não conhecia muito. Eu lembro vagamente de filmes que ela fez como atriz, mas nada que tenha me marcado. Por isso, pra mim, foi surpreendente ter visto o Atlantique. Eu li que o pai dela é senegalês e a mãe é francesa. E ela nasceu em Paris. Mas ela tem uma ligação muito forte com o Senegal, ela vai muito lá. E ela diz que esse filme nasceu de visitas que ela fez ao país e de conversas que teve com pessoas que moram lá, da família e tudo mais.
E eu acho que o filme tem. Ele carrega de tal maneira. É tão autêntico como ela mostra essa realidade que dá essa sensação de que é uma diretora de lá mesmo, que vive lá, né? Sim. E isso, pra mim, já é um Primeiro pontinho positivo uma grande do filme. qualidade. Sim. Porque poderia ter sido esse olhar de fora, né? Da Europa pra África, que Que é o comum, né? é comum, comum. e que, né, já tem tantos e não tem nada muito original. O legal desse é Tem que eu acho que alguns ela filmes bem vai... modorrentos, inclusive, né? Que o foram legal desse é que premiados por aí. acho que ela vai de dentro pra fora, né? Ela tenta entender o que é particular. Ela tem uma relação mais próxima mesmo, né? E pra mim o que mais me impressionou é ela ser uma diretora estreante, apesar dos curtas, do médio que você falou, e fazer um filme que tão complexo, né? De uma narrativa que tem tantas camadas, que tem tantos formatos ali, tantas coisas envolvidas na trama e na Como feitura ela consegue do filme. costurar se fosse novela, seriam vários núcleos, né? Ela consegue costurar todos esses núcleos de forma interessante. Eu adoro 35 Doses de Rum, é um filme que me marcou muito quando eu assisti vi na Cinemateca. E então eu tenho uma relação... Os outros filmes nem tanto, porque que eu vi dela, talvez ela não fosse a personagem principal, mas esse filme me deixou muito forte, dela, esqueci o nome do outro ator, que é acho que é pai, tio dela, eu não lembro tanto assim no filme, mas eu lembro muito de uma coisa meio enigmática que ela tem no filme e que ela coloca muito isso no cinema dela. E aí, Thiago, o que você achou de Atlantique? Então, pra mim foi Não, faltou a sinopse, uma claro, surpresa. desculpa. Sim, vamos pra à sinopse. sinopse. Peraí, calma. Tô curioso pra saber como vai Não ser. precisa de Assim, nenhum nome, não. Se quiser, pode... Não, Sua tudo sinopse bem, está vai. Se quiser no colocar telegráfico o do aí. casal, está pronta. Pode ser inserida. Um grupo de trabalhadores de um luxuoso prédio em construção sem receber há 3 meses. Um caso de amor entre 2 jovens. Traore, o nome do cara é Traore, o Suleiman, e a Mami Bineta Sani. Cuja garota está prometida a outro homem. E os fantasmas do êxodo migratório africano rumo à Europa em barcos clandestinos, Thiago. Perfeita a sinopse. Eu achei telegráfica a da história de um casamento, mas essa foi perfeita. Essa foi... Você resumiu o filme todo. Eu achei que se eu falasse- sinopse foi o Adam Driver mandando o telegrama pra Scarlett ou vice-versa. Eu achei que eu ia queimar parte da conversa se eu falasse. Tá. Outra, que ia vir automaticamente as situações que vocês trouxeram realmente. Entendi. Então por isso que eu fui mais conciso na outra. E aí, Thiago? Teve uma coisa que ela falou a diretora falou numa entrevista que eu achei bem interessante, que ela disse que quando ela vai ao Senegal, ela percebe que lá no país, essa história de espírito, religião, fantasmas, isso tudo está muito integrado à vida das pessoas, que isso não é visto de uma maneira como a gente vê em outros países, muito separado do cotidiano. Eles realmente falam em espíritos, fantasmas, como algo do dia a dia. E aí me remeteu muito ao que tem no cinema do Apichatong, o Weerasethakul, né? Que eu lembro que ele fala que na Tailândia também é assim. É muito comum se falar em espírito, fantasma, isso está integrado no cotidiano. Eu vi relações entre os dois cinemas, na maneira como eles tratam o que é invisível, né? O que seria sobrenatural, e dão um tom até mais realista para isso, como se tudo fizesse parte do mesmo universo. Você não precisa, sei lá, encher a tela de fumaça quando aparece um fantasma para você cravar que aquilo é sobrenatural. Não, tá tudo integrado no mesmo ambiente. Então, partindo desse ponto, o cinema dela já me ganha, porque Que eu você é fã de adoro do isso. Apichatong, Não então... sou fã do Apichatong, mas dessa ideia de você tratar o que é... Você não é fã do Apichatong? Sou fã do Apichatong, mas mas não é só por por isso. isso. Mas por tratar o que é invisível, o que é... Não sei, o que tá talvez na imaginação, como algo palpável, né? Você levar isso pra tela de maneira realista. Eu acho isso bem interessante. E você, Chico? Eu fiquei bem surpreso com o filme. A gente viu junto, né, Sim, Michel? a gente viu no IMS. E, na verdade, foi interessante você falar do Apichatong, porque pra mim, o que eu pensei no filme várias vezes foi no Kleber Mendonça Filho e o São ao Redor. Porque eu acho que tem muitos elos. Primeira coisa, falar da herança do colonialismo, que está presente nos 2 filmes, e eu acho essa negociação com o cinema fantástico, né, o cinema muito realista e muito fantástico ao mesmo tempo. Então acho que embalar tudo nisso não é para qualquer um, né, muitas vezes pode sair do
do controle e tal, e eu acho que ela demonstra uma habilidade muito grande para trafegar por esses universos aí, para dar os recados dela, para trazer o Senegal de hoje com esse Senegal mais ancestral e tal. Então, eu acho que isso me lembrou muitas cenas. A primeira grande cena, que é a primeira grande cena fantástica, vamos dizer, né? Que eu não sei qual de vocês dois eu comentei, ou se foi com outra pessoa, sei lá. Enfim, eu demorei algum tempinho para entender o que estava acontecendo. Na verdade, acho que eu só entendi na segunda vez que acontece. E me lembrou muito aquela cena do som ao redor do sonho, da invasão do condomínio e tal. Eu achei cinemas muito parecidos. Cinemas muito parecidos, né? Mas assim, elementos muito parecidos nesses dois cinemas. E me mostrou, sei lá, talvez que a Mati Diop está muito antenada com um cinema que está sendo feito hoje, que é um cinema social, mas que ele consegue trafegar com o cinema de gênero e trazer isso para a narrativa. Eu vou trazer outra cineasta, que é a Claire Denis, que não só trabalhou com ela, mas eu acho que tem muito do cinema dela dialogando. Desde a questão do colonialismo, que a Claire Denis fez em White Material, que eu adoro esse filme, até a questão do fantástico também, que ela já, talvez de maneira um pouco mais agressiva nos filmes da Claire Denis, mas que também tá ali. Então eu acho interessante como a Mati Diop consegue fazer do jeito dela uma mistura desses três cineastas que nós estamos falando aqui, e tá de temas que são tão atuais, né? Quer dizer, a questão da necessidade de migração dos africanos com barcos clandestinos ilegais para chegar para a Europa como uma expectativa de novo mundo. Por outro lado, tem a questão da menina que tem uma vida de classe média ali, talvez classe média alta, quer dizer, bem confortável, e meio que renega isso pelo que ela acredita. Ela vai ter, né, uma vida de classe média. Talvez, ela tem uma vida de classe média, talvez se torne rica ali. E ela renega isso porque ela está interessada em outras coisas, e para aquilo, a coisa da ideologia dela é mais importante do que uma vida social financeira mais agradável. E as amigas delas todas acham aquilo um absurdo. Então ela discute a futilidade de uma juventude que está preocupada apenas com o lado financeiro e aceita costumes tão arcaicos como até hoje em dia ter casamentos arranjados entre famílias, né? Então, essas coisas acho que me chamam muito a atenção de como ela consegue costurar tudo isso. O que me incomoda é a trama policial. Acho completamente deslocada. Mas a trama policial, eu acho que na verdade ela é quase coadjuvante perto das intenções dela e para onde ela vai levar. Sim, sem porque dúvida. Mas o filme foca muito no inspetor, na vida do inspetor, na relação dele dentro da própria polícia. Eu acho aquilo bem deslocado do restante que está ali sendo desenvolvido. Eu entendo, mas eu acho que, na verdade, assim, o inspetor vai ter um papel muito importante nos momentos finais do filme, né? Sim. Então eu acho que é uma maneira de apresentar ele e de trazer um pouco essa coisa do incômodo, sei lá, do incômodo do mal-estar, que ele materializa muito o mal-estar, e que esse mal-estar, inclusive, vem com colado com essa coisa da fantasia, do fantástico que o filme explora. Eu não me incomodei não, porque assim, eu acho que é meio que quase um disfarce para poder chegar onde ela quer chegar, entendeu? Mas eu entendi o que você quis falar. Porque na verdade acho que o filme ele vai se transformando muito, né? Sem dúvida. Ele começa com uma história de amor um Romeu e Julietazinho ali que parece que vai chegar para um caminho que você já sabe o que é, né? Mas que desde o começo já tem um fundo social, porque começa com a cena dos empregados não recebendo seus salários e tal, então você vai ver que tem um contexto social, e eu acho que ele vai mudando assim. Então, de repente o protagonista desaparece logo no começo, né? E aí eu acho que o filme vai oferecendo uns elementos diferentes para você. Uma coisa que me achei muito, muito interessante é que o mar é quase um personagem do filme, né? Ele é a porta de saída, a porta de possibilidade, a porta da esperança. Da esperança, para os personagens ali. E nas primeiras cenas do filme, quase todas as primeiras cenas em que tem o mar,
o mar tem um nevoeiro, você não vê a linha do horizonte. Você só vai ver essa linha do horizonte lá no final. Então eu acho que tem uma mensagenzinha ali de as coisas estão meio turvas. Tem uma coisa também. muito poética do filme com o mar, né? Toda hora o mar. O Chico não, Thiago, você... eu achei curioso. Você achou curioso do personagem, aparentemente o principal, logo depois desaparecer, mas ao mesmo tempo tá tão marcante no filme? Ele desaparece, mas não some? A diretora fala que ela compara o mar a uma tumba, né? Que é de onde... Porque essa história o filme, eu acho que o que resume pra mim o filme é essa história da migração, mas vista como um trauma, né? O trauma da migração. E como esse trauma se instala na sociedade toda, né? Todo mundo carrega um pouco daquilo. E aquilo se manifesta de alguma maneira pra cada pessoa, né? Porque você pensa num lugar que é muito... Tem uma desigualdade social muito intensa, pessoas muito pobres, e a única maneira de ascender na sociedade seria sair para o mar e ir para a Europa, né? E tentar uma vida na Europa. Só que para quem vive lá no Senegal, as pessoas que saíram morreram, porque ou elas conseguiram ir para a Europa, mas não vão manter contato nenhum com quem tá lá, ou elas morreram mesmo, né? Acabou. Elas vão embora. Fica essa nuvem, né? Então o mar é a despedida. A pessoa vai embora para sempre. E aí no filme você tem esse romance adolescente entre a personagem, a menina que fica, e o garoto que vai. É isso o ponto de partida do filme. Então, esse mal-estar que o Chico fala, eu acho que está no filme inteiro, porque a partir do momento em que esse trauma existe na sociedade, a sociedade vira uma panela de pressão, porque as pessoas... Chega num ponto que as pessoas têm que reagir de alguma maneira, né? E o filme mostra, eu acho que o momento em que essa reação se dá. Mas se dá de um jeito... Pelo caminho do cinema fantástico, sim, né? Sim. De um jeito imprevisível, que você não espera que vai super acontecer. Interessante, O filme vira quase um filme de zumbi, né? Você não espera que isso vá ocorrer na narrativa. Mas se você for interpretar o filme depois de reveladas todas essas camadas fantasiosas, no fim das contas é um filme sobre um grande trauma, né? De pessoas que vão embora e que você não sabe para onde foram e se vão voltar em algum momento, né? E tudo mais. Acho que isso ele explora muito bem, a diretora faz de uma maneira que não é o óbvio de um cinema social sobre imigração, que é tão comum hoje na Europa. Por isso talvez o filme tenha vencido o prêmio e tenha sido lembrado em tantas listas de críticos e tal, porque ele trata de um tema muito urgente, mas de uma maneira totalmente diferente, né? E do ponto de vista do país de origem da migração, e não do ponto de vista da Europa, porque a gente sempre vê a migração do ponto de vista europeu, né? O imigrante que chega na Europa e que todos os dilemas que ele vive... Nesse caso não, é o ponto de vista de quem se despede do migrante, de como fica a vida nesses países. Isso eu acho muito original. Do quem fica, né? Sim, isso eu acho, e é muito importante a gente ter esse ponto de vista no cinema. Nós estamos só acostumados a ver o problema que a migração gera para a Europa, né? Sim, até porque o cinema é europeu, sim, o dinheiro tá ali, quem tá tá chegando é aqui. E aqui nós estamos vendo o contrário. Eles vão... Se chegam ou não chegam é uma outra questão. E quem fica? E como é que fica isso, né? As mães, os pais, os irmãos, os parentes, os namorados, como é que fica essa relação, né? Como é que é a vida sem essas presenças? E eu acho que ela consegue uma coisa que é bem difícil, assim. O filme tem uma tristeza que, na verdade, assim, é meio que... Tá meio que escondida, porque assim, não é um filme triste, mas a tristeza tá um tempo inteiro, que é a tristeza de você ter que ir embora para poder... viver, entendeu? É aquela coisa meio doída que não cura, mas também não te faz ter choros desesperados, mas né? É quase uma angústia de assim, você não conseguir viver no seu país. Tá quase que igual ao Brasil, né? Não conseguir viver no seu país, você ter que se jogar, se arriscar sua vida e tal. Então tem uma coisa meio embutida ali, que eu acho que o filme explora de uma maneira muito pouco caricata, muito pouco fácil. Eu acho que ela consegue uma coisa bem, bem original ali. E quando o Fantástico chega como catarse para as discussões políticos, sociais, né, o estado de espírito que ela formou ali, aí eu acho que o filme cresce mais ainda. Assim, eu acho impressionante como ela administra esses elementos todos. Assim. E ela filma de um jeito que eu acho muito diferente, expressivo, né? Ela diz que uma das influências dela é Michael Mann, porque ela disse que ela queria filmar cenas noturnas como Michael Mann filmou em Miami Vice. Então o filme é muito azulado, ele tem uma fotografia ali digital que
que é aquela que é intensa, né? Tá sempre muito marcante nas cores. Ela e tudo mais. embeleza o subúrbio sem deixar o subúrbio bonito. Eu acho É, isso tão tem um forte. azul muito forte no filme. Tem névoa, tem luz, tem coisas muito Porque às vezes interessantes você mesmo. filma um lugar pobre, fica tão lindo que você fala, pô, isso não parece ser pobre. Ela consegue deixar pobre e bonito ao mesmo tempo. Isso de quem tá vendo, claro, nem de quem tá ali. Eu achei muito de um impacto muito grande como ela mostra a pobreza no filme, porque é brutal mesmo, né? O início do filme mesmo dos trabalhadores daquela obra futurista, aquele Revoltados, prédio, é. e eles numa névoa, né, de Eu queria até poeira. saber se aquele prédio é de verdade, porque É, assim, acho eu que achei não, ele tão viu? bonito. Acho que não, tão acho que não. radical Me pra- pareceu algo de ficção científica ali, sendo construído no meio do eu nada. acho que sim, é verdade. E tem quando razão. chega Construção do no- Império do Skywalker. E quando chega no bairro onde os personagens vivem, Vivem. que é um bairro, ali é a pobreza extrema, né? Tem muitas semelhanças com a realidade brasileira, mas acho que é uma desigualdade É maior. chega num é outro nível. maior, né? né? Sem dúvida nenhuma. Vamos pro Metavaranda ou a gente tem algo mais ainda pra Vamos lá? complementar? Vamos pro Metavaranda. Chico, agora é você que começa. Eu vou dar nota 8. Eu vou dar nota 7,5, Thiago. Eu vou dar 7,5 também. Eu acho um dos grandes filmes do ano. 78 do Metavaranda também está aí muito bem cotado. Deixou o para Bambaco esse no ano. chinelo. Inclusive, pessoal, a gente Desculpa, vai... 77, correção aqui do... Deixou o Bambaco no chinelo. Inclusive, a gente vai pesquisar direitinho como fala o nome do Noah Baumbach, 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 Baumbach. Porque cada um falou de um Eu jeito. usei, falar de um eu jeito. usei umas 4 que é pra É. falar assim, não, eu falei certo em algum momento. E eu acho que a diferença em relação ao filme do Noah, do Noah. O filme do Noah, é que eu acho que o Atlantic deve crescer mais no cinema. Eu vi na Netflix, mas imagino que cresça mais numa tela de Ah, cinema. com certeza. O do Tem Noah mais não. impacto. Noah eu acho que vale. de Vale qualquer ver em casa. Vamos então pro boletim do Oscar agora, Chico? Vamos pro boletim O do que Oscar. aconteceu essa semana, além do que a gente já falou rapidamente no começo? Essa semana foi muito importante. Muita coisa aconteceu. Muita coisa tá acontecendo. Então daqui a pouco vai ficar velho esse boletim A gente do já vai Oscar. lançar já com algumas coisas Exatamente. atualizadas. Estão gravando no domingo de manhã, acho que vale comentar. Vai sair o Critics' Critics' Choice, Choice, não tal. vamos ter falado ainda. Saiu o top 10 do American Film Institute, que é um dos mais importantes. O Thiago, é importante o American Film Institute? Então, eu descobri que é importante quando o Rodrigo Teixeira veio aqui ao podcast e falou que esse é o prêmio. Você porque nunca me ouviu. Né? eu não sabia. Enfim, é santo de casa, né, Chico? Não faz milagre. Mas o Rodrigo Teixeira falou que quando o filme aparece nessa lista é porque ele tá já com o caminho pronto pro Oscar. Com uma mão e 3 dedos na É. indicação, é isso. Isso, Chico, eles fizeram a lista de 10 filmes e deu um prêmio especial pro Parasita, que eles não consideram filmes estrangeiros quando até porque na chama lista American principal. Film Exatamente. Institute, quer dizer, Instituto de Filmes Americanos, né? Exatamente, Logo... assim, o ano passado aconteceu a mesma coisa, o Roma ganhou um prêmio especial. Quando o filme tá muito bombado, o filme estrangeiro tá muito bombado, eles jogam pro final, né? Não Pro- deixam pro de coisa, lado, que né? nem a gente fez assim, joga pro final. E os filmes foram o 1917, do Sam Mendes, The Farewell, da Lulu Wang, o irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Entre Facas e Segredos, que a gente vai falar semana que vem, que tem o pior título de todos os tempos, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, Era Uma Vez em Hollywood e o caso Richard Jewell, do Clint Eastwood. Fechou a lista do Oscar então já? Eu acho que vão sair muitos que estão aqui, assim, tem muitos filmes que estão se repetindo nas listas, né? Tem umas 3 vagas que estão meio que abertas, mas o 1917, o irlandês, o Jojo Rabbit, História de um Casamento e Era Uma Vez em Hollywood estão super fortes. Parasita, que entrou como menção especial, também está super forte. Eu acho que esses 6, talvez o Jojo Rabbit seja menos forte, mas esses 6 eles estão aparecendo muito. Dos outros que estão aqui, o Richard Jewell do Clint Eastwood surgiu agora. Ele apareceu também no top 10 do National Board of Review. Então, ele está crescendo. É um filme que apareceu por último, né? Mas ele está crescendo muito. O filme vai passar no Festival do Rio. E as chances são grandes Bem de grandes. aparecer também. Tipo assim, é o filme do Clint Eastwood mais considerado, acho que desde Cartas de Iwo Jima, talvez, não sei. Acho que o American... Desculpa, desde o American Sniper, é Sniper. verdade, é verdade. Então é um filme que está com muitas chances.
E os outros filmes, o The Farewell também tá bem cotado, tá aparecendo em muitas listas também. E o Adoráveis Mulheres também. O Adoráveis Mulheres também, mas eu não tenho muita certeza se ele vai fazer a lista final. O Entre Facas e Segredos, ele tá aparecendo nas listas. Ele apareceu no National Board of Review também. E ele pode ser tipo uma vaga pop, que muita gente tava achando que ia ser das golpistas ou de um outro filme mais pop, mas ele tá com esse cotado. O Coringa, que talvez seja o filme mais... Você tem mais dúvidas mais aí? Difícil, porque é um filme que dividiu muito, dividiu muita crítica, e esse é um prêmio de críticos. Então as coisas não estão tão certas pro lado do Coringa. Tá? Saiu também os prêmios do New York Film Critics Circle, e o irlandês ganhou. Na verdade, o irlandês ganhou os críticos de Nova York e ganhou o National Board of Review. Se ele ganhar o prêmio de Los Angeles, eles vão falar que Ganhou ele todos os ganhou prêmios o principais de Trifecta. crítico. Trifecta. Tem um nomezinho pra isso, que acho que só 3 filmes ganharam os 3 prêmios na história do Oscar. Não me perguntem agora, que eu realmente não lembro mais quais foram. Eu vi, mas esqueci. E o irlandês tá muito na frente, assim. Então eu acho que provavelmente ele vai ser indicado ao Critics' Choice, provavelmente ao Globo de Ouro. O irlandês, eu acho que é o filme a bater agora. Mas assim, os outros filmes estão aparecendo em muitas listas também. O História de Casamento, a gente falou que ganhou o Gotham agora. Provavelmente ele deve... Eu acho que ele vai ganhar o Spirit também, porque por mais que ele não tenha tido tantas indicações, ele tá com esse prêmio especial que é como se tivesse 3, 4 indicações ali. Então, acho que tem muitas chances. E é isso. E o Parasita tá sendo o filme estrangeiro, a gente já esperava, né, que fosse o filme estrangeiro Mas tá ocupando um espaço mais do que exatamente, do filme estrangeiro. Assim, o nosso A Vida Invisível foi indicado não, porque não é indicação. Ele tá citado lá entre os top 5 do National Board of Review como melhor filme estrangeiro. O National Board of Review tem essa listinha, o New York Film Critics não tem, então só tem o vencedor, então não dá para mensurar mais muito. É por isso que o filme estrangeiro fica mais difícil, e fora porque a elegibilidade São diferente, diferentes, né? Mas ele tá muito bem na corrida também, eu acho que as chances são muito boas. E o Atlantic, que a gente acabou de falar, também está sendo bem citado. Inclusive o New York Film Critics deu o prêmio de melhor diretor estreante para Mati Diop. E esse ano a gente teve uns diretores estreantes importantes nos Estados Unidos também. Teve a diretora que fez a Olivia Wilde, que fez o Booksmart, que estava super cotada para ganhar esse prêmio de estreante e tal. Então é uma força que o filme tem. E é isso. E no National Board of Review e depois no New York Film Critics surgiu um filme que ninguém estava dando muita bola, que é o Uncut Gems, dos irmãos Safdie, que ganhou melhor ator pro Adam Sandler. Do Adam Sandler, e melhor roteiro adaptado na original, no National Board of Review, e ganhou melhor direção no New York Film Critics. É um filme muito pequeno, é um filme que foge muito dos padrões de Oscar, sim, mas de vez em quando o Oscar engata algum desses daí. Bota uma coisinha meio fora da curva. Então, é um filme que, se aparecer na lista dos 9, 10 finais, dos 9, eu acho que ele não é de tudo uma surpresa gigantesca. Surpresa absoluta, não, assim. E só rapidinho, 2 perguntas aqui. Uma pro público mais pop do nosso podcast. Coringa, vocês acham que tem alguma chance ainda pra entrar na corrida de melhor filme? Eu acho que tem. Eu acho assim, se ele for indicado ao Globo de Ouro, a gente vai ter um termômetro bom. O Globo de Ouro sai no final da semana. Falaremos do do Globo de Ouro semana que vem. Falaremos. Acho que a semana que vem a gente vai ter um panorama bem, bem bom. Né? Já vai ter saído o Critics' Choice, o Globo de Ouro. Eu não sei se o SEG sai essa semana também. O SEG vai ser o único prêmio de sindicato que vai sair antes das indicações ao Oscar. Os outros saem todos junto com indicações, então eles não vão ter tanta influência. A influência vai ser dos críticos esse ano. Então, isso tá meio que... Pode mudar um pouquinho a corrida. A gente tá bem naquele ponto em que tudo muda, assim. Então, tem que ver quem é que vai ser indicado agora nesses prêmios para ver quem continua. Renée Zellweger é a favorita, né? Tem ganho as coisas todas como melhor atriz. O Quentin Tarantino ganhou melhor direção no National Board of Review e ganhou melhor roteiro no
no New York Film Critics. Eu acho que ele tá muito bem na corrida também. Já tava muito bem. O Brad Pitt foi premiado pelo National Board of Review. E o Joe Pesci foi premiado pelo Irlandês no New York Film Critics. Então, eu acho que eles dois meio que protagonizam essa disputa de ator coadjuvante também. E a Laura Dern tá dominando. Dominando, assim. É um papel caricato, né? A gente comentou e tal. Mas ela é uma atriz. A academia é dividida em branches, né? Ela é a presidente do branch dos atores. Eu acho que ela assumiu agora. Enfim, ela sempre teve um papel meio político na academia, na organização, na direção e tal. E ela é uma atriz muito conhecida, vem de uma família de atores, filha do Bruce Dern e da Diane Ladd, indicados ao Oscar. Ela já foi indicada ao Oscar 2 vezes, então eu acho que ela talvez seja a maior mais barbada do Oscar até agora. Do ano esse ano. Olha, eu adoro a Laura Dern. Quase tudo que ela faz na vida. Mas por esse papel... Vai ser triste, né? Se ela ganhar por esse papel. Mas eu acho quantas vezes é um papel que ela né? faz na hora do almoço, sem roteiro. É? Muito fácil. Eu também achei que... Só pra terminar, o top 10 do National Board of Review foi 1917. O Meu Nome é Dolemite entrou lá. Muita gente tá achando que agora vai ter uma ascensão dele, porque é muito provável que o Ed Murphy seja indicado ao Globo de Ouro de ator em comédia. O Globo de Ouro com certeza. O Broadcast Film Critics também tem o Critics' Choice, né? Também tem uma categoria pra comédia. É engraçado que lá eles têm melhor ator em comédia. Entendeu? Não é melhor ator. E aí melhor ator pode entrar todo mundo. Musical, guerra, o que for. Inclusive comédia. O ano passado, o Christian Bale, pelo Vice, ganhou o melhor ator e ganhou o melhor ator em comédia. Ah, meu Deus. Que é uma loucura. Enfim, aí tem o Dolemite, tem o Ford vs Ferrari, que não tá tão forte assim, ele pode ficar mais sólido agora. Jojo Rabbit, Entre Facas e Segredos de novo, Histórias de um Casamento, Era uma Vez em Hollywood, Richard Jewell, Uncut Gems e Waves. E o top 1 foi o irlandês. Então, tá começando a se definir, mas ainda e por enquanto o irlandês estrada à frente. E a segunda pergunta que é: tem algum Green Book desse ano? Filme que ninguém dá nada por ele, tá crescendo e daqui a pouco vai dominar. Olha, acho que não tem, né? Não tem. Eu acho que o filme que tá os dois filmes que estão crescendo agora, bem diferentes um do outro, no perfil, né? Porque eu não vi nenhum dos dois ainda, é o Richard Jewell, do Clint Eastwood, e é o Uncut Gems, do Safdie, mas... Que não tem esse perfil, nenhum dos dois. Não, mas aí, quem sabe? Então, muita gente tava apostando no Jojo Rabbit como o novo Green Book. Perdeu força. Mas eu acho que é diferente, porque o Jojo Rabbit, ele enfim, é um filme que tem o Hitler como personagem, numa versão caricata, engraçada. Eu não Olha sei aí se a semelhança. Não acho semelhança. Eu acho comédia e tal, porque o Green Book ele tenta ser sério. O Jojo Rabbit eu acho que ele não quer ser sério de jeito nenhum, é do Taika Waititi e tal. Uma coisa que eu ia falar semana passada, só que a gente fez o episódio especial com a Renata de Almeida, né? Muita repercussão, por sinal, né? Que bom, né? É o seguinte, assim, a gente tinha os filmes da Netflix tomando conta, a gente chegou a comentar isso, Irlandês, História de um Casamento e tal. Tava faltando o grande representante dos estúdios. Surgiu esse grande representante. É o 1917 do Sam Mendes. Foi exibido para críticos, para votantes dos prêmios, do SEG e tal. Ele foi muito bem recebido, foi super elogiado, foi chamado de melhor filme de guerra desde Resgate do Soldado Ryan. E ele tem muitas chances de aparecer como grande representante dos estúdios. Se as pessoas não quiserem votar num filme da Netflix como o melhor filme... Olha o Green Book aí. Então descobrimos o Green Book. Mas o Thiago tá falando não com relação à história, ao estilo, com relação ao filme que possa roubar a cena da Netflix. E não só isso, o filme de estúdio. E tem todos aqueles atores shakespearianos, né? Então, Benedict Cumberbatch, então vai ser boa... Andrew Scott, Colin Firth. Vai ser boa a briga entre estúdio e Netflix esse ano. E eu quero ver quem vai ganhar, porque eu ainda acho que tem uma resistência à Netflix. Não é tão simples assim. Eu também acho, Thiago, mas a questão é o seguinte, é o Martin Scorsese fazendo um filmão Martin Scorsesiano com Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. Eu acho que ele chega diferente, entendeu? As pessoas, eu não sei se as pessoas vão dizer, nossa, não, esse é o filme na Netflix. Homer é assim, né? É o filme da Netflix. Esse é um filme americano. Verdade. Eu concordo. Sabe? Então eu acho que vai ser diferente. Assim, se o irlandês continuar nessa pegada, eu acho que ele vai chegar como favoritíssimo e vai ser muito difícil ele perder. Mas vamos ver, né? Tudo tá mudando, calma. Vamos encerrar o boletim do Oscar? Já temos tempo para o puxadinho da varanda? Vamos e aí, lá? Thiago?
Vamos... Pode começar, Michel? À vontade. Eu não tenho tantas opções. Enfim, eu vi recentemente na Netflix também uma animação que tá super cotada, Ganhou prêmios, prêmio Cannes. talvez ao Oscar também. Uma animação francesa chamada Perdi Meu Corpo. Qual foi o prêmio que ganhou em Cannes, Michel? Acho que é Semana da Crítica. Então, parece que o diretor era o roteirista do Amélie Poulain. E eu achei um filme que... Isso é um bom caminho para entrar no filme, porque eu acho que ele também tem essa coisa de ter muito penduricalho na narrativa, né? Ele quer construir uma história que começa com uma mão, não uma mão, a fruta mamão, mas uma mão. Um membro do corpo específico. Esse chama membro mão. da mão Realmente. que tá perdido e sai em busca do restante do corpo. E, paralelamente a isso, a gente vê a história de um menino que vai crescendo. Obviamente, logo no início a gente sabe que o menino é o dono da mão que tá perdida. Algo vai acontecer que vai perder. Logo no começo já dá um sinal, já mostra o que é exatamente a mesma mão. E o filme conta essa história, acho que de uma maneira envolvente, ele é bem melancólico e tudo mais. Só que no momento em que essas tramas vão se encontrar, eu acho que aí o filme pesa a mão no que seria esse sentimentalismo mais fofo e triste, que é tão comum nesse cinema francês que a gente conhece como o mais comercial e que faz mais sucesso em festivais. Então, não sei. Tem nada Até a certo acrescentar, ponto eu achei aí. interessante, mas quando as tramas se unem, a coisa Quando fica a mão um pouco mais encontra o banal. corpo, a coisa fica meio banal, eu também acho. Mas vale... Mas acho- a história romântica é bonita, É, legal. e acho que é vale- diferente, a animação é diferente. pelos traços da É. animação. Tem outra animação da Netflix, Klaus, que eu também assisti, que também vale porque o desenho, a maneira como ele apresenta a animação nos traços é um pouco diferente do padrão Disney, né? Isso já traz um certo frescor pro gênero. Mas E a o Klaus eu história achei é bem até... Disney. Eu gosto é mais do bem Klaus di- também. O Klaus eu acho mais divertido, assim. também, É claro, a ideia do Perdi Meu Corpo não é ser divertido, mas o Klaus eu acho que se resolve melhor como se fosse um Disney no universo alternativo, assim, um filme da Disney no Ele vai universo melhorando no alternativo. final, enquanto o É. primeiro corpo vai perdendo um pouco. Eu também tenho essa impressão. Eu assisti os dois também. Eu acho que eu concordo mais ou menos com todo mundo. Eu achei o Klaus bem interessante, bem divertido, mas bem padrãozinho também. Enfim, não me empolguei tanto. E o Perdi Meu Corpo, eu vi muitas vezes, acompanhei muitas edições do Animamundi. Eu já vi esse filme muitas vezes. É outra coisa, né? Você tem essa Inclusive experiência maior. na animação, inclusive no tipo de coisa, sabe? De uma animação que quer ser mais ousada e tal. Isso não é um demérito pro filme. Eu acho que o filme é legal, o filme é muito inventivo, enfim, é diferente, eu acho que é legal. Ele tá muito cotado realmente, como você falou. É bem capaz de ele roubar essa vaguinha indie que sempre tem nessa categoria. Às vezes tem 2 vaguinhas indies. Mas também não me empolguei muito com o filme. Eu achei que ele segue uma cartilha mesmo de filme indie de animação. Enfim, é bonitinho, legal, mas é não é nada bonitinho. demais. Um filme que isso me surpreendeu, que eu assisti recentemente, ele passou nos cinemas muito rápido e tá cotado para ser indicado, é o Link Perdido, que é uma história de um explorador que encontra o pé grande, é uma animação mais brincalhona também, e tal, bem sarcástica, que tem coisas bem, bem legais também. Não é nenhuma revolução do gênero e tal, mas eu achei um frescorzinho dentro dessas animações mais tradicionais e que não são Disney, entendeu? Essa corrida de animação esse ano tem um favorito ou tá meio embolado, Chico? Olha, o favorito é Frozen. Frozen? Frozen 2. Sério? Favorito? Pois é. Porque É eu o tô achando favorito. tão... Você foi ver? Não, nem Esse Não, ano. mas eu tô achando que tá pouco Falado, né? elogiado, tá um pouco perdido. Não, é o Frozen 2, assim, ele foi o filme que mais teve indicações lá, e eu acho que empatado com o Perdi Meu Corpo, se eu não me engano. Mas não foram, a diferença não foi tão grande, não. Em mais indicações do Annie Awards, né? Eu falei assim como Sim, se sim. estivesse falando do assunto há muito tempo. O Annie Awards é o Oscar da animação. Foram indicados no melhor filme o Frozen, o Toy Story, o Perdi Meu Corpo, o Link Perdido e acho que o Como Treinar Seu Dragão 3. Só que o Toy Story, que eu achei que ia ser uma Barbada esse uma ano? barbada, ele não foi indicado para direção. E aí isso mostra que ele não tá tão forte Amado assim. assim. Um filme que foi indicado para direção na vaga, talvez, do Toy Story, foi o japonês. Acho que é Você Não Está Aqui, Você Não Vai Lá, não lembro mais. Enfim, que é do Makoto Shinkai, que fez o Your Name.
Your Name. É, Your Name. E a indicação para filme estrangeiro do Japão. E é também pré-indicado para o Oscar de animação. Olha, pode ser um ano de animação mais alternativa pode ganhando ser, o Oscar, pode ser, porque eu sim. tô achando bem Ganhando, eu fraco. não sei, eu acho que não. Acho que o Frozen vai ganhar. Será, Chico? A bilheteria Que foi tinha bem que ter boa. alguma animação. Já tinha que tivesse com força já, né? Mas talvez aconteça. Exato, isso é que acontece. Os filmes são muito pequenos, né? E Cris, e o Ford vs Ferrari, que nós acabamos por várias situações deixando o filme de lado e ele tem sua importância. Então, ele tava bem cotado, agora ele tá um pouco embaixo, né, Chico? Ele Assim, tá um ele pouco já teve, embaixo, já teve melhor, né, na Exatamente. corrida. Agora ele tá Não na facilita, corrida. não facilita o fato da corrida de melhor ator, que podia ser um push pro filme, né? Tá muito tumultuada e o Christian Bale e o Matt Damon não estarem tão bem posicionados, mas Mas e o filme? Então, é isso que eu ia falar, que exatamente isso que o Chico tava puxando, que na verdade eu acho que é uma super atuação do Christian Bale, mais uma, assim. Ele tá, assim, totalmente dentro do personagem. É mais um filme longo da temporada, mas que é envolvente, é uma competição, uma história real, e eu acho que o Christian Bale tá super bem, assim. Eu que, hoje em dia não mais, mas no passado acompanhei muito automobilismo, eu achei impressionante as cenas das corridas, de mostrar dentro dos cockpits, eu achei incríveis. Assim, talvez as melhores Foi muito que eu legal tenha que visto. ele estreou num momento aí que tá num vazio aí de filmes que estão sendo exibidos nas grandes salas, né? Porque o grande filme de dezembro ainda não estreou. Então a gente pôde ver no IMAX, ele tava em exibição em São Paulo, em várias salas IMAX. Então a gente entrou na sala, já tinha começado a primeira cena. Um barulho assim ensurdecedor, assim, o som do filme é Impecável um espetáculo. tecnicamente, né? Tecnicamente ele é muito bom. eu gostei do filme também, eu achei ele bem dirigido. Ele é bem classicão, né? Sim, Pros sim, padrões, sim, Mas sim. eu acho que é um clássico bem executado, assim. Acho um filme bom mesmo. Acho que concordo com a Cris, que o Christian Bale tá muito bem. Tá bagunçada a corrida esse ano, muitos atores e o filme não placou tanto, então talvez seja um demérito pra ele também não vai ajudar tanto o filme, mas eu gostei muito dele. Eu gostei do Matt Damon também, acho que ele tá uma das melhores interpretações do Matt Damon. É porque o Matt Damon nunca chega no Christian chega Bale, lá, até né? porque o personagem não deixa, Também. né? O Christian Bale eu É acho um que é personagem ator mais melhor. o americano bonzinho, clássico, e o Christian Bale um cara mais Exato, Mas mas eu acho que rebelde. tem um problema. Eu gosto muito do filme, mas tem um problema sério os diálogos. nos diálogos. Eu acho que tem um problema muito sério. O Christian Bale eu acho que tá sempre ótimo, mas a coisa do sentimentalismo, o Matt Damon com aquela cara do americano que absorve tudo e é bonzinho, ali eu acho bem Mas o Matt problemático. Damon Mas é o Christian o Bale americano tá clássico. assim, uma preciosidade. Mas eu entendi como uma narrativa muito clássica Sim, mesmo. sem Sim, dúvida, os italianos sem bem dúvida. vilões, assim, É, bem caricatos. Total. E a única coisa que eu fiquei meio incomodado... os vilões caricatos, exageradamente Totalmente caricatos. caricatos, coisa mas que eu eu acho que é achei- parte do jogo, assim, Também. sabe? Eu achei que o Tracy Letts, que faz o Henry Ford, segundo, eu achei que estão forçando muita barra pro personagem dele e não aconteceu direito, assim, no filme. Ficou meio vago ali. Acho que cria assim, como se assim, tipo assim, fosse um personagem que todo mundo já conhecesse, e aí ele fosse causar impacto desde a primeira cena, e eu acho que ele não causa. Sim. Eu acho que ele tenta, mas não causa tanto impacto, não. É isso aí. Fora o nosso verdadeiro Noah favorito, né, Chico? Noah Jump. Ah, Noah Jupe, cara. É a melhor criança. Depois do Jacob Tremblay, é a melhor criança que tem. Mas qual é o nome do menininho do História de um Casamento? Esse também disputa eu o troféu não melhor sei, tem criança que olhar do aqui. ano, né? Ele tá bem no filme. Eu O votaria garotinho no tá- menino do Ford vs Ferrari. Menino do do- Ford é, vs Ford Ferrari. vs Tá. Ferrari. É carisma, Ele- é ele- carisma. Ele realmente é Carisma. incrível, esse menino. Ele fez o Lugar Silencioso, fez um monte de filme. Ele fez o melhor amigo do... Do Extraordinário. É, Ele do é o melhor amigo do Extraordinário. Extraordinário. É muito legal. Ele é ótimo, sim. O nome do menino do Ford vs Ferrari... do coisa... Nossa, o nome Do dele História de é Casamento. Azhi Robertson. Tazi Robson, novo Ozzy Roberts. E fã ele... clube. O Thiago vai abrir o fã e clube. ele, da é ele concorrência fez pro Jacob aquele Tremblay, não Juliette pode nua e ficar. crua. Exato. O Jacob Tremblay não pode ficar sozinho nessa. Tem que ter uma concorrência, né? Afinal, Eu achei capitalismo. terrível o que fizeram com Jacob Tremblay O menino que não quis ser o Frankenstein, no né? filme Ele preferiu do- ser ninja, né? Foi isso? do King Exato. versus Kubrick. O Jacob Tremblay, onde foi se meter esse ano, né? Não, foi se meter... Foi se meter no Debaixo quase de no onde, né? inferno, Nossa, praticamente. coitado. Coitado. Vamos acalmar um pouco essa lembrança e partir para aquele momento, Chico? Vamos. E qual que é aquele momento?
Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Peraí que eu Faria. tenho um puxadinho ainda, cara. Ah, Ô, meu desculpa, eu Deus. achei que Vamos você vamos tinha um puxadinho falado. dentro do cantinho do ouvinte, então, Chico. Ó, na verdade, eu Vamos queria começar com o nosso agradecer. ouvinte, Chico Firman, Ô, dando um obrigado. recado. Porque é do correio. Queria É do mandar, correio. É do queria mandar correio. beijos pra Sentimental. todos. Seguinte, eu recebi um livro do Jorge Ialange Filiolini. É difícil falar seu nome, Jorge, mas eu falei, tá vendo? O Jorge sempre escuta ao Cinema na Varanda. E ele escreveu um livro de contos chamado Somente nos Cinemas, que tem vários contos inspirados por filmes. Que legal. Eu ainda não comecei a ler, mas assim, são contos curtinhos, assim, tô empolgado pra ver, pareceu bem interessante. O livro tá nas livrarias, no site da Ateliê Editorial e na Amazon também, dá pra comprar. E eu e a Cris, né, desculpa vocês, recebemos também A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, que foi uma edição super bonita, foi lançada pela editora Antofágica, que mandou pra gente já o Coração nas Trevas. Eu tava de férias, não agradeci, todos os meninos agradeceram, então agradeço de novo, agradeço pelos dois livros. Tô achando super legal lançar esses clássicos aí, nova roupagem e tal. Super Acho que bonitas dá edições, né? dá uma vontade de ler nas novas gerações. Então, ficam 2 dicas literárias aí. Muito bem. Depois das dicas literárias do Correio, Então, Thiago. o Cantinho do Ouvinte... Cantinho do de novo. Ouvinte. Oi. com o Agora Thiago sim. Faria. Agora eu fico Isso mais aí. empolgado. Cantinho do Ouvinte, mensagens pro cinemanavaranda.com. Comentem essa semana sobre história de um casamento, sobre Atlantique, as chances do Coringa no Oscar. Então, tem chance, não tem? Vai chegar lá, não vai? A gente quer saber a opinião de vocês. Na semana passada, o episódio foi especial com a Renata de Almeida, da Mostra de São Paulo, e muitos elogios, muitos. Acho que a gente nunca recebeu tanto elogio. Foi chuva de elogios. Foi uma semana caprichada. Eu nos nem elogios, vou ler né? todos, mas vamos a alguns rapidinho. Milena, mais um programa imperdível. Vocês estão elevando cada vez mais o sarrafo. Milena, sinceramente, eu não sei quem a gente poderia trazer no próximo episódio. Quem? Não, nós já vamos lançar a campanha. Vamos terminar. Tá bom. Cris tem uma Daqui a pouco campanha, já que a ela Cris quer tem uma emplacar. campanha. Amanda, a pior parte desse episódio é que ele acaba. Vocês são perfeitos. Continuem assim, esperando ansiosamente o episódio em que vocês vão trazer o Scorsese. Acho Olha aí, que fica isso uma é dica. bom. Fica a dica. Lá Falando no- em português, inclusive. Lá no Facebook, o Ângelo Cordeiro, mais um episódio lindo, que delícia ouvir as histórias da Renata, parabéns. O Henrique Miura, me emocionei com esse episódio, antológico. Bruno Oliveira, sem dúvida um dos melhores episódios, deu vontade de ouvir mais histórias da mostra, abraço. E o Bruno Silva, acho que foi um dos episódios mais legais até hoje, vocês devem estar orgulhosos. A Beatriz diz que é um outro nível de podcast, a gente pode usar como slogan do Cinema na Varanda. Cinema na Varanda, um outro nível de podcast. Adorei, obrigado pelo slogan. Muito bom. E qual é a campanha, Cris? Peraí, Não, antes o Michel deixa eu tem seguir isso daí. O Walter Chiarelli escreveu incrível entrevista, passou voando a conversa, muito simpática ela. E o seu Juca escreveu, acabei de ouvir o podcast, que coisa maravilhosa que é a Renata, meu pai. Como faz pra ser amigo dela? Cris, lance a sua campanha. Bom, tivemos tivemos já uma campanha de alguma forma essa semana, né? O Spotify lançou a sua lista de mais ouvidos, mais tocados do ano, né? Marília Mendonça, Murilo lá, Cinema na etc, Varanda. etc, Shello, sei lá mais o que e tal. E aí a gente recebeu dos nossos ouvintes muita gente que encontrou aí Cinema na Varanda como um dos podcasts mais tocados. Ficamos muito felizes. Ficamos muito felizes. Queremos agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam neste ano. Continuem mandando aí seus prints aí do Spotify, retrospectiva Spotify. Iremos compartilhar nas nossas redes. E depois de Mas Renata de rapidamente, Almeida... Cris, sobre o Spotify. Eu acho incrível isso, porque você tem hoje disponível, você tem, sei lá, Muita 500 gente. milhões Então quer dizer de que- podcasts. Quer dizer que todos esses nossos números não é que a pessoa clicou sem querer, né? Ela elas tava lá. estão lá A gente ouvindo. tava lá, elas Isso que estão a ouvindo. gente acha mais importante. As pessoas que estão ouvindo sempre. Tem gente que deixam ouviu mais comentário. do que horas do Do dia. Scorsese. Maravilhoso. 50 irlandês, né? Não é? Eu acho maravilhoso. impressionante. Nós ficamos muito felizes, todos nós ficamos muito felizes. E então, bom, depois da Renata de Almeida, as pessoas já estão cobrando para saber quem será nosso próximo convidado. Acho que não vai dar o Scorsese por causa de um conflito de agendas. Ele tá na campanha, né? Mas a gente lança agora a campanha #KMF na varanda.
Aguardo vocês subindo essa hashtag no Twitter. Obrigada. Sim, lembrando que a Renata de Almeida veio depois de uma campanha que a gente fez, né? Fez, a gente ficou foi. aqui chorando, Sim, vem a choramingo Renata, a Renata tá, não quer saber da gente, não sei o quê, they don't care about us, enfim, aquela coisa ela veio. Aí nossos contatos nos ouviram e aí ela veio. Então conto com vocês, hashtag KMF na varanda. Cris tá emplacando que Queremos agradecer, inclusive, o Jonas, filho da Renata, que fez campanha para ela vir também na varanda. Assim, Isso, não, foi tudo campanha, gente. Vamos Porque dinheiro contar. a gente não tem. Funciona na campanha, Verba. na base da campanha. Vamos contar que Paula Ferraz ouviu o podcast e falou assim: eu vou dar um jeito, falou com o Jonas, insistiu com o Exato. Jonas. O Jonas falou: não, eu também ouço Cinema Varanda, vou falar com a minha mãe e a Renata A veio. gente é igualzinho a filme brasileiro tentando ganhar o Oscar. É um contando Isso. pro Pedindo contatinho ajuda que do manda outro. pro É. outro. E assim, que avisa pra eu trás. acho que assim, o KMF tem que vir pra varanda na base da campanha, porque o KMF adora uma campanha. Leva papel sulfite pra Cannes, impresso no Word, mandou fazer camiseta da Ering E a gente com garante, cartaz o que a gente vai estampado. dar de É a cara retribuição dele. pro KMF? O Bacurau na lista dos melhores do ano? A gente Aqui garante esse Aqui PC. vai fazer com um essa bolo brecha. especial que nem ela fez pra Renata. Bolo Bacurau. Bolo Bacurau, boa. Tem mais alguma coisa ou É ficamos só isso. com os elogios hoje? Só elogios, não tem crítica. Eu só vou Maravilhoso. falar um negócio. Pra quem tá. Ontem eu assisti o Irlandês de novo, pra falar na Cinemateca, ele tá passando lá agora. Quem tiver a chance de ir, não tá lotando, foi pouca gente, assim. Então quem tá em São Paulo, tiver a chance de ir, vai ver, porque é uma experiência muito legal rever. Eu achei que ia ser cansativo porque eu vi de novo. Fiquei envolvidíssimo com o filme de novo. Vi várias coisas que eu não tinha visto da primeira vez. Inclusive umas coisas importantes que eu não tinha visto da primeira vez. Chico, você Mas foi no é banheiro? isso. Não fui no banheiro. O banheiro, Não fui o no banheiro é banheiro. acessível na Cinemateca? Se eu quiser É ir ao super, banheiro, dá pra ir. eu consigo dá ir pra ao banheiro, fazer, eu consigo dá pra sair fazer. do banho. Eu, inclusive, fui com essa mentalidade de pensando assim, tipo assim, ó. Enfim, 3h30, tu já vi e tal, não sei o que lá. Se der quiser fazer xixi, vou no banheiro. Não tive vontade, na verdade. Então, enfim. eu acho Mas que- vocês podem ir no banheiro. Eu acho que a gente podia levantar essa campanha do vá ao banheiro sem culpa. Sentiu vontade, acho. não prende, porque é Vá perigoso ao até banheiro. pra saúde você ficar prendendo, né? Não. Vá ao banheiro, Não. sai, Thiago, vai. Eu vou no banheiro em filme de Essa 1 coisa hora e de meia. pedra no rim é Não, um pedra no problema, rim gente. vai Não, acabar é. seu ano Não, cinéfilo. eu Você vou vai no perder banheiro. vários Scorsese filmes. não ia ficar feliz de saber. Não, também, ele não gosta. Eu vou no banheiro sem problema em filme de 1 hora e meia, não tem problema É nenhum. isso, vai. Mas nesse aconteceu que realmente eu não tive vontade. Tá certo. Não sei se foi sublimação. O filme tava muito empolgante, você não Tava teve empolgante mesmo. Então, Depois tá lá mais disso, alguns dias, hein? Eu só posso encerrar. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.